Bem-vindos a mais um vídeo, então. Hoje, para começar esse vídeo, eu já vou começar me retratando que semana passada, não que a gente viva de passado, mas semana passada eu formulei uma pergunta que ficou mal interpretada. Quer dizer, ou a minha pergunta ficou mal formulada, que foi a pergunta que eu falei para vocês sobre as redes sociais, sobre a questão da gente estava falando sobre autenticidade e que eu não estava... Isso, posicionamento. E que eu não estava vendo nas redes sociais de vocês. Uhum. E aí a resposta de vocês veio como referente à questão da autenticidade, mas na verdade eu não estava falando sobre a falta de autenticidade de vocês, mas sim do falta de aparecer nas redes sociais. Era essa que era para ser a pergunta. E eu lembro que o Diego perguntou o quê? Lembra disso? É. O que não tô aparecendo, né? Eu acho que tu perguntou o posicionamento. Não, a resposta é tanto dele quanto do Vini foi voltada, a resposta foi voltada e deu a entender também que eu tava falando da falta de autenticidade. Mas na verdade não era sobre a falta de autenticidade, era sobre a falta de aparecer. Tanto que eu falei que o único que aparecia era o David, que tinha constância. Não que quando vocês aparecem não são autênticos, mas sim pela constância. Sim, né? Sim. Então é só para retratar essa pergunta, porque eu também vi que a pergunta ficou meia fora de contexto. Né? É bom porque daí a gente consegue, depois de gravado, a gente consegue analisar, né? Como é que o que a gente falou, ver o que foi falado, porque muitas vezes a gente já nem lembra mais, né, o que falou. Sim. E eu, principalmente, quando eu olhei na parte lá do Carlinhos Maia, eu falei de questão de venda, na verdade o meu ponto de vista não era aquele, é que com autenticidade tu consegue vender mais também, e ali parece que eu quis dizer que não consegue vender mais, não era isso que eu queria falar. Sim. Então eu até comentei no vídeo, mudando a minha opinião, não era isso. Sim, que depois a gente vai assistir os vídeos e eu vi, minha pergunta ficou mal formulada e deu a entender que eu tava falando sobre eles não serem autênticos, mas não é sobre não serem, mas é sobre que essa autenticidade nas redes sociais é a gente expor a nossa opinião, expor os nossos valores, e eu não via isso de uma forma mais incisiva, tanto de minha parte também. Eu falei, né, que eu me coloco junto, que eu acredito que é importante a gente aparecer e que a gente não está aparecendo o quanto deveria, talvez. Não que deveria, na verdade, né, o quanto a gente vai daquilo que a gente acha que é interessante para os negócios, né. Por isso que eu perguntei primeiro, vocês acham importante? Sim, aí por que não estamos, então, executando dessa forma, né? Era para ser nisso. Mas vamos começar o vídeo, então. Vou me apresentar e depois, hoje eu vou me apresentar. Não, hoje vamos falar os nomes e aquilo que a gente faz profissionalmente, que até agora a gente não falou. Né? Claro que a gente falou no primeiro um pouquinho, mas... Só deu no primeiro? É porque, na verdade, às vezes nem a gente sabe direito, né? Não, tô brincando. Aquilo que faz profissionalmente. Então... Sobre a pessoa, comece... Então, para quem não me conhece, meu nome é Igor Braz e profissionalmente eu me considero um empreendedor. Por que eu me considero um empreendedor? Porque, só um minuto que eles estão me deixando desconcentrando. Com licença? O Bira, nosso Bira. Não. Sim, cara. É que daí, se vocês ficarem falando, eu não consigo. Meu ouvido tá aqui, ó. E aí eu tô falando. Eu peço desculpa, pessoal. Hoje eu tô meio resfriado, por isso que eu tô assim. A falta de atenção. Eu tô. Tá, mas vamos lá. Profissionalmente, que na verdade a conversa é aqui, né? A câmera só tá registrando o que nós estamos conversando. Não, é que agora eu tô me vendo lá, tá. Cara. Daí me tirou do foco. Eu vou ter que desvirar aquilo lá, então. Não, mas vamos lá. Tá. Profissionalmente me considero empreendedor. Por que eu falo que eu sou empreendedor? Porque o empreendedorismo ele nos permite fazer várias coisas. Porque se eu digo que eu sou algo fixo, isso já cria um estereótipo sobre quem eu sou. Por exemplo, se eu falo assim, sou estudante ou que eu sou psicanalista, as pessoas já vão ter essa visão sobre você. Psicanalista. Vai estar analisando o que eu estou falando. Uhum. Não que não seja de alguma forma, mas... ou se eu falo que eu sou... eu tenho uma empresa que faz acabamento, decoração em gesso. Pô, já cria um estereótipo sobre o que eu sou. Então eu prefiro falar que eu sou empreendedor, até porque eu faço várias coisas. Sim. Né? Tenho vários projetos, gosto de aprender várias funções, então eu prefiro não me limitar a uma profissão. E eu enxergo a vida também como empreendimento. Então a vida também é um empreendimento. Então profissionalmente é isso. Eu vou passar aqui para os rapazes
Manda. Construção. É pra mim começar ou Vini? Pode ser. Vamos fazer a ordem aqui. Tá. A ordem. Então tá, pessoal, muito bom dia. Eu me chamo Diego Schmidt. Agora já era, se tu falou que tu é empreendedor, agora todo mundo da mesa é empreendedor também. Bem, pode ser. Mas eu também me considero empreendedor, empresário. Hoje eu trabalho mais na parte lógica do negócio, parte financeira e gestão de processos, crescimento de empresa. Hoje eu também não me limito a só isso, eu tenho algumas empresas, tenho uma com o David, que é o meu sócio, que ele vai se apresentar daqui a pouco aí para vocês. Tem uma empresa na área de eventos, a gente trabalha com a plataforma 360 e hoje talvez vai sair mais um negócio, até já vou dar um spoiler aqui, que estou ideando com a minha esposa e mais um rapaz, é uma ideia nova, está surgindo, pode vir a vigorar ou não, a gente só vai descobrir no futuro, mas a gente está fazendo hoje, né? Então já estamos dando um spoiler para vocês. Mas eu trabalho em todas essas empresas mais focado na parte de gestão financeira, visando crescimento, né, nas empresas e também na parte de gestão de processos, onde tu mantém um certo padrão de qualidade nas coisas que tu faz, padrão de atendimento e padrão de logística em tudo. Então hoje eu trabalho com isso, mas sempre aberto a novas possibilidades em todas as áreas, né? Passar pro Vini. Isso aí. Daí eu passo pra ele aqui. Que daí já volta lá. Senão eles não devolvem mais o microfone. Bom dia, pessoal. Eu me chamo David, como o Diego já falou. O Igor já falou, também me considero, estou atuando hoje na área do empreendedorismo. Confesso que fazem 4, 5 anos que eu estou nesse ramo. Me considero hoje também um empresário, porque hoje não é só mais eu. Quando começou começou só eu nessa área vamos falar o que eu faço hoje, específico na área do ramo automotivo, mais nichado na parte interna do carro, do volante. Então hoje eu trabalho com revestimento de volante e já fazem 4 anos aí que eu tô nessa área, desde 2019, vai fazer 5 anos já. E eu tô trabalhando nessa área já fazendo esse processo de empreendedorismo, trabalhando, ajudando as pessoas com esse problema que hoje tem nos carros, né? Que é aquela famosa desgaste no volante, aquele couro rasgado. Então, hoje a gente é nessa linha aí. Pode falar. Não, bora, mas vamos indo. E daí eu me considero também empresário pelo fato de ter mais 5 pessoas junto com a gente, né? Ter mais, não só mais eu, então tem um negócio por trás. Hoje tem o Diego, que é meu sócio, que daí eu percebi e eu vi a oportunidade, né? Na época eu fiz os trabalhos para ele. Vi a oportunidade também de trazer uma mentalidade para dentro do negócio que eu já vinha caçando há tempo e aproveitei a oportunidade e hoje ele está comigo como sócio, mas tudo começou como um cliente também, né? Então hoje eu atendo os clientes nas casas e também eu pego como oportunidade também de crescimento para mim. Então hoje eu estou atuando aí, acredito que vamos passar a bola pro Vini. Mas eu só queria finalizar dizendo que eu sou um empreendedor também. Isso, não, Tá. isso aí que eu ia perguntar. Que eu vi que tu queria cortar, mas daí não, eu queria... não é cortar, é que a ideia era a gente falar Só um empreendedor, o né? nome e o que a gente fazia profissionalmente, né? Entendeu? Mas aí aqui também já deu foi indo, já. É que o meu perfil é detalhista, mano. Isso, daí tu Entendeu? ficou detalhando. Mas vamos ser objetivo. Isso. Eu sou David, me chamo David e sou empreendedor. E tenho uma empresa que atua hoje no ramo do segmento do automóvel. Que é apenas uma das que virão, é isso, né? Tá. Exatamente. Boa. Eu falei só uma, né? Empreendedor nos permite, né? Isso. Por isso que é bom dizer eu sou empreendedor, porque daí. Que tu imagina se eu fosse falar da lista de projeto. Não, daí tu meu, depois aquelas partes que eu falei. Eu sou empreendedor. Eu nem falei das outras coisas que eu faço, né? Mas aí eu tenho só. Me chamo dele e eu sou empreendedor. Isso é bom que dá um corte bem massa, né? Depois tu corta tudo isso aí. Simbora, meu irmão. Simbora. Bom dia, meu nome é Marcos. Marcos Vinícius. Sou empreendedor, me considero empreendedor há muitos anos.
Tenho alguma das empresas que eu atuo, trabalho também no ramo de sonhos, em realização de sonho. A realização de sonho através de casa, apartamento, terreno e também de investimentos. Né? A gente está aqui, tem algumas empresas que tem nesse ramo de imobiliário, né? Mas estou aqui muito feliz de estar aqui com meus amigos, meus colegas, irmãos. Estamos juntos na terceira reunião. Isso aí. Isso aí. Terceira gravada, né? Não, a gente não quis te coagir também, não. O Marcos vai ficar na pressão, porque o objetivo Tava se sentindo Senão, ele já começou já com aquela tensão. Pô, os caras já cortaram o cara ali que tava contando história. Vou ter que mesmo. Pois é, cara. Não, mas isso é bom falar, porque daí é um exercício. Não, é um exercício. É bom? Isso é verdade. Porque se deixar muitas vezes a gente começa a desenvolver, claro, é legal, mas daí tu não é, eu tava assistindo ontem do podcast do, que eles imitam a gente, né? Pessoal do Flávio Augusto? Flávio Augusto, que ele tá imitando a gente. Eles dão conselho, né? Do conselho, e vi que é bem objetivo, assim. Bem objetivo. Claro, sai um pouco ali, e o moderador, que é o Flávio Augusto, não. Vamos aqui. Até a questão da treta, eu falei, não, tem que ser treta. Não, eu tava trabalhando aqui internamente, que eu esperando, mas meu cérebro caçando. Se vamos supor, se fosse um papo, já não, pode parar com a prolixidade, já ia dizer, volta, reformula, né? Não, mas é um exercício que a gente, é para isso que a gente tá aqui, né? Pra gente trabalhar isso, buscar sempre a objetividade e clareza na especificação. Eu sou empreendedor, me chamo David. Tá, agora em questão de conteúdo, semana passada eu e o David a gente tava conversando, acho que na ida ou fora isso a gente trocou uma ideia e a gente fala muito sobre nosso ser, né, pessoal, que não tem como fugir, né, nos negócios, mas o David deu a ideia de trazer algum assunto, algum tema relacionado ao empreendedorismo, a negócios também, porque a gente não abordou, na verdade, esse tema em específico, né, sobre negócios. Mas antes da gente entrar nos negócios, hoje de manhã eu estava lá observando e me veio muito forte uma reflexão sobre a questão do tempo. Aí eu acho entrar nessa reflexão primeiro sobre o tempo e depois a gente entra nos negócios, empreendedorismo. E se vocês quiserem entrar já no negócio, empreendedorismo com essa reflexão sobre o tempo, também tá show. O que era a reflexão que eu estava fazendo sobre o tempo? Como eu completei 35 anos, né, eu tinha uma visão sobre o tempo, por exemplo, assim, até os meus 30 anos eu tinha uma certa ansiedade que era relacionada às realizações. Por exemplo, eu pensava assim, cara, o tempo tá passando, tô ficando mais velho, né? Já tô com 30 anos e ainda não alcancei aquilo que eu queria, não alcancei meus objetivos na vida e isso gera uma certa frustração e também uma preocupação com o futuro. Das coisas, o tempo tá passando e a gente não está conseguindo alcançar aqueles objetivos que a gente queria. E é sobre essa reflexão que eu quero trazer hoje. Então hoje eu tô com 35 anos de idade, eu já estou resolvido com essa questão. Então antes eu não queria envelhecer, eu tava o tempo passando e eu pensava assim, meu Deus, eu tô ficando velho. E agora, né? Não queria envelhecer. E hoje eu já aceito a minha idade, que na verdade é uma ilusão não querer aceitar, né? É querer viver frustrado, é uma receita pra gente viver frustrado, é não aceitar a situação que a gente tem hoje. Então hoje eu vivo de bem comigo mesmo, com 35 anos de idade. Entendo que tem coisas que têm o seu próprio tempo, né? Até na Bíblia fala, né? Há tempo para todas as coisas. Mas eu vejo que existem coisas que a gente pode acelerar o processo. Que tá na nossa conta acelerar o processo. Por exemplo, a árvore tem o tempo dela, né? O fruto vai dar no tempo dela. Mas existem coisas que tá sob o nosso domínio e controle. Por exemplo, assim, alguma habilidade que a gente quer desenvolver. Ou, por exemplo, a leitura. Se eu ler uma página por dia... Um livro 365 páginas, vou levar um ano, né? Mas se eu ler 10 páginas por dia, eu vou acelerar em 10 vezes o processo. E é isso que eu quero trazer para vocês. O que vocês têm a dizer sobre isso? Sobre a questão do tempo? Se vocês têm dilemas com essa questão de, cara, eu acho que o tempo está passando rápido, ou estou ficando velho, sobre realizações. Quer começar, Diego? Posso continuar? Claro. Comecei semana passada, mas a gente não, começa... Daí vamos fazer assim. Depois vocês não reclamam que eu tô falando demais. Não, eu posso começar. Que é livre. Liberdade. Livre-arbítrio. Não, mas sobre essa questão do tempo, até tava refletindo ontem, muito por causa do filme que a gente assistiu lá,
do Divertidamente 2. 2. Não tinha olhado um, olhei direto o 2, já cortei o processo. É que nem eu Já também. Porém, uma parte da diversão ali. Mas o que eu tenho pra falar sobre tempo? Hoje eu tenho 25 anos, né? E eu Carinha venho de 35. com um carinho de 35. Mas eu venho desde os 18 já lendo, estudando e tentando me evoluir como pessoa, né? E o que eu entendi logo quando eu comecei? Que a leitura, ela, querendo ou não, tu estaria comprando o tempo de outras pessoas. Tu tá comprando um conhecimento que às vezes a pessoa ficou a vida inteira estudando, se profissionalizando, estudando outras pessoas para colocar toda a informação que ela achou relevante, que para ela era relevante, que estava, no caso, focada nisso, dentro de um livro que tu consegue comprar por alguns reais e conseguir todo esse conhecimento para ti. Então, ali eu entendi que isso dali seria uma encurtação do processo, né? Eu conseguiria não ter que passar por tudo que a pessoa passou para... Pode... Expresso com leite? Expresso com leite não. Coração. Olha ali, ó. Coraçãozinho. Meu coração. E o outro? Meu. O do Igor teve um café Aí, com uma ó. fumacinha. Não, semana passada eu achei que tinha pedido esse aqui, eu tinha Pegou pedido aquele italiano. outro, né? E daí eu falei assim, não, acho que veio errado, não, mas foi eu que pedi errado. Aí, ó. É, aquela Até semana falei pra ele, passada, não, né? acho que esse aqui tá... Ó, um sorriso, um smile. Sorriso maroto. Porra, é isso. Adivinharam que tu gosta, tu é o cara do sorriso. Smile. Você pegou o cafezinho também? Peguei, mas o meu é preto. Ah, Tá viu? Aham, obrigado. Comprei seu telefone pra tirar foto, isso aqui vai sair fora. Pode sair, né? A gravação sai fora, né? Tirar foto. Mas quer tirar com o meu? Depois eu te mando a foto? É pensar aqui agora. Se quiser, já tira aqui. Tira ali. Não, se quiser dar pausa depois, daí fica... Não, ficar vai mais- ficar difícil pra tu sincronizar Vê qual depois. que tu quer aí, o retrato ou... Aí Não, ficou legal. pode continuar. Vou continuar. Mas então, continuando, onde é que eu quero chegar? Eu me considero um rapaz novo ainda, com muita coisa para aprender, né? Por isso que eu tô rodeado de pessoas que têm muito conhecimento, né, para agregar. Taca a ficha, né? Nós não vamos te atrapalhar. E Ali, ó. Agora chegou. ali, ó. Quero o café. Senão, Esse não não- muita informação. É, mas eu- E é sempre quando tu tá falando, né? Não tá? Posso aprender. Não, É, ovos com mexidos com o Diego. Vamos Bota mexer ali, com né? o Diego. Deixa eu abrir um espaço. Poderia ver um tomatinho cerezo, cara, isso que eu achei legal. E esse é o café orgânico, né? É do Vino, do moço lá. Ontem mesmo eu vi um vídeo mostrando essa chaleira, bico de ganso, né? Isso. Bico de ganso e sobre... E o café? Tem que passar Isso, circulando pra onde descer todo passar o e o café tempo. e não Isso aí. Porque Existe o geralmente processo- a gente tende a derramar derramar tudo de uma vez e não pega o sabor do café. Exatamente. Eu faço assim, eu já sei. Aí toda vez que ele deixou ali, eu boto ali. Isso é bom tu ajudar porque ele é capaz de virar o café ali. Experiência muda a frequência. Olha aí. Olha Olha o aí. cheiro, olha o cheiro, ó. Tá sentindo aqui? Isso aí, esse café acho que no mínimo é de Minas, né? Só esses grãos aí. É. Eleito. Esse é do Espírito Santo, mas é da mesma fazenda que os proprietários têm em Minas. O orgânico ele é do Espírito Santo. Porque ele tem que ser produzido separado e até armazenado separado, porque senão ele pega os agrotóxicos do outro café, Isso é né? verdade. Ah, tu viu isso? A informação? É que nem tem aquela laranja, não dá pra deixar a laranja estragada junto com as outras, né? Senão acaba passando. E o café também. Aí, meu irmão, muito obrigado. Tem mais um pouquinho de água daí. Tá. Fiquem à vontade. Sim, muito obrigado, irmão. Dar uma complementada depois no cafezinho. Ah, agora tá chegando aqui. Ah, tu também pegou uns ovos mexidos. Mas o Diego é diferente. Tá mais família aqui. Ah, Ah, não, agora já disseram já agora. Ei, se ele ratear, já vou dar de mão no bacon dele ali quando ele ratear. eu não sei. A gente vai dar uma pausa lá? Vamos, né?
Acho que eu tenho que terminar de falar, senão eu vou perder a linha do raciocínio. Não perde, não. Não perde? Não, Então não vamos perde, comer, não perde. Não perde, se não perdeu até agora, não vai Passa o perder telefone. mais. 50 informação mesmo tempo. Já que é verdade. É do amigo aí. Vou fazer uma fotinha Tá aqui, aqui. Aí, meu irmão, obrigado. Vamos ser intencionais hoje. Já tirei a fotinha e vou postar. Obrigado. Mas é verdade, velho. Isso aqui eu boto no Mas na da semana empresa. passada já postei muito mais, cara. Pois é, eu queria saber lá. É bom porque eu Você começo tá a me postando policiar. direto lá ou tu Começa a lembrar fez? que eu tenho que Quis fazer. tirar no retrato Exato. mesmo? Podemos entrar ali. Mas Que tem o normal também, né, Já postei bem mais, já. Porque o retrato ele fica muito grande, fica muito próximo, né? Interessante esse teu ponto de vista que eu trouxe agora sobre a questão da leitura e encurtar o tempo. Vou complementar depois porque que eu cheguei nessa... Tentar continuar na linha do raciocínio. Não, vai sim, lá. vai sim. Que eu tinha comentado sobre a questão dos 18 anos, que eu via a questão da leitura, que era muito importante, que tu tava comprando anos de vida, né? De outras Sim. pessoas. E eu tive um tempo atrás, eu acho que acredito que todo mundo teve já uma crise existencial, porque a minha meta era ficar milionário até os 25, né? O cara bota essas metas e muitas vezes tu se cobra demais para alcançar aquilo que às vezes não tá dentro da tua, como é que se chama? Dentro do teu... Expectativa. Expectativa, podemos usar. É uma expectativa que tu Dentro imaginou, né? Tipo, dentro do teu controle. Eu quero Ah, chegar. tá, Dentro entendi. do teu controle, Tá. porque tipo, tu não consegue controlar isso dali. Sim. Tu consegue controlar as coisas que tu faz durante o caminho, né? Na Sim. trajetória. Então, essa questão do tempo, eu acredito que... Claro que o cara vai ter momentos que o cara vai ter essas crises existenciais, né? Agora eu tô com 24 e falta um ano ainda pra então alcançar Não a era, meta. não era 25? Eu tô com 24. Achei que era 25, tinha Não, falou falado. 25. Ou 27. Não, 25 pra enriquecer. Não, mas tu falou no 25 começo com do cara vídeo de falando 35, é. É, Falei o Igor 25. falou ainda. É, acho Tu que falou foi. 25 anos. Ah, tá. Eu acho que tu se esqueceu a Mas será que idade. Não, eu tenho 24. Não tem Não, mais, tu, né? eu faço acho. 25 Não, em dezembro. cara. É que tem que entender que antigamente se registrava quando a criança já tava com 5 anos. Eu acho que foi teu caso. No meu já tava com os 10. Eu acho- Já tinha uns 10 anos. Essa moeda, eu nasci no dia, mas eles estavam. Ah, esqueceu de registrar o guri. Tá com 10 não anos. acontece. Sim, o cara com 20. Não, vai lá. Agora até me perdi aqui. Mas, então, eu tive já essas crises. Hoje eu tô com 24, mas eu entendi que, na verdade, não é a idade que te define, né? E sim as coisas que tu vai fazendo durante a tua trajetória, e enfim, as ações que tu vai tomando. E eu entendi que o cara sempre tem que estar buscando conhecimento de pessoas que já viveram para tu não cometer os mesmos erros que elas cometeram, né? Quando elas estavam tentando aprender. Mas hoje eu estou muito mais tranquilo com essa questão do tempo, porque eu trabalho muito no que eu consigo controlar. As coisas que eu consigo fazer, enfim, que nem a questão do Instagram, é uma coisa que o cara tem que estar se dedicando, porque é uma coisa que tu sabe que no longo prazo pode virar algo grandioso, Sim. só que tu não consegue acelerar o tempo, mas tu consegue intensificar o que tu já vem fazendo. Sim. Que é aí que tu queria chegar Exato. que tu falou no começo do vídeo, né? Intensificar o que tu acha que é importante pra ti. Então hoje eu entendo que o tempo, ele não é nada mais que um número e a gente que dá o significado pra ele, né? A nossa idade, que nem eu tô no meio de pessoas em idade mais velhas, em conhecimento mais velhas também, que já tem muito mais estudo que eu, né? Mas é que eu venho pegando, tentando buscando pegar o melhor de cada um deles ali, porque eles já têm vivências que eu não tive. Então, Sim. é isso que Então, eu... um garotão. Um nene. É o Nene. Tá. Mas era essa questão. Bem explicado. Essa tua questão dos livros ali trouxe também uma reflexão bem interessante sobre o quanto a gente pode potencializar de fato o nosso resultado a partir do conhecimento que vem dos livros de outras pessoas que viveram. E a gente tem um histórico aí que tem milhares e milhares de livros aí à nossa disposição. Mas não vou me alongar. Vamos lá, David. Cai pra dentro. Taca a ficha. Vai. Sim. Essa questão do tempo também
Eu acho que pro tempo, a gente só percebe quando a gente começa a buscar ter consciência do tempo. Porque até então tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente só percebe a questão do tempo. Eu vou tentar voltar um pouco para trás na época que eu trabalhava de CLT, trabalhava de carteira assinada, e eu só conseguia observar as coisas que eu fiz no começo do ano. Por exemplo, tipo assim, ó, eu trabalhava o ano inteiro, no começo do ano que eu começava a programar, tipo assim, como seria o meu ano dali pra frente. E depois eu entrava no loop que eu acabava não vendo mais nada. Meio que eu entrava num processo automático das coisas. Então o tempo, querendo ou não, a gente começa a ter consciência dele depois que acontece alguma coisa, ou a gente começa a perceber, de fato, das coisas que tu tem pra fazer e o que tu quer fazer. Boa. Então, na questão dos livros, é interessante. Questão de palestras, questão de podcasts. Isso tudo vai acelerando o tempo, porque o tempo é um número X. Tem a idade cronológica e tem o tempo também, que é o tempo... Tem um outro tempo que fala ali, né? Eu não lembro bem o nome, eu acho que é que tem um tempo nosso e tem um tempo que acontece. Mas, enfim... Eu penso na questão do tempo, cara, pra mim, eu vejo assim, que realmente existe o processo por trás das coisas e que, cara, não adianta, de qualquer forma a gente pode acelerar sim o tempo, a gente pode acelerar, tipo, em questão de comportamentos nossos. Por exemplo, vamos dar um exemplo da corrida. Eu tenho um objetivo que daqui a um tempo eu vou correr a maratona. Então existe um processo para me chegar até lá. Então eu não consigo chegar lá sem antes passar por esse processo. Sim. Sabe? Então tem muitas coisas na nossa vida que vai depender do significado que a gente olha para aquilo, do que a gente quer fazer. E daí tentar buscar ferramentas, né? Pra gente conseguir fazer aquele 10 em 1, como se fala, né? Que é o que eu ouço falar, eu já ouvi o Pablo falar, que eu comecei a buscar ter consciência daquilo. Como assim 10 em 1? Que significa que tu faz coisas de 10 anos, tu consegue fazer em um ano. Porque o que tu faz? Aí tem aquela tríade que eu falo, que é a intensidade, frequência e tempo. Então, quanto mais tu colocar a intensidade nas coisas que... busca consciência, eu quero ter X valores. Tipo assim, o Diego falou 1 milhão em 25 anos. Cara, pra quem não faturou nem 10 mil, talvez é um pouco fora da realidade. Mas eu posso buscar profissões, posso buscar áreas onde dentro dessa área eu consigo ter uma intensidade mais rápida, que eu consigo trazer o resultado mais perto, né? Então eu acredito que sim, o tempo é benéfico para quem está consciente, mas a gente tem que ter a clareza do que a gente quer fazer, mas normalmente tem um processo mesmo, mas a gente consegue acelerar com conhecimento. Sim. A gente consegue acelerar o tempo com conhecimento. Mas, irmão, eu acredito que muitas vezes a gente é o significado que a gente dá para as coisas, porque se tu realmente quer viver o presente, sabe que o que tu tá fazendo hoje tem consequência com o teu futuro. Então Sim. tudo que tu faz hoje tem consequência com o teu futuro, que é o tempo. Então faz parte passar pelo tempo, mas existe ferramentas para intensificar aquilo e tu conseguir realmente trazer em menos tempo. Vamos dar um exemplo também aqui das redes sociais, que tu trouxe no primeiro ali. Rede social, existe um algoritmo por trás, que se tu analisar o que está por trás ali, tu consegue, tipo assim, intensificar o resultado teu. Porque o resultado tem um tempo para te ter, né? Cara, é que nem eu fui no Jair ontem comprar uma carne, e eu falei para ele, Jair, eu tô percebendo que 3 domingos que eu venho tá lotado aqui. E ultimamente não. Ele disse, pois eu não tô nem divulgando. E eu já analisei isso ali, eu falei, não, mas tem um tempo. Tem um tempo por trás, por mais que, tipo assim, existe o tempo, e se tu passar pelo aquele processo, assim, de 1, 2 anos, cara, inconsequentemente, as pessoas que passaram aí naquele local, elas vão passar a indicar sem tu querer. Então, a rede social, ela ajuda... Caso tu esteja fazendo um bom trabalho, né? Tem que levar isso né? Em consideração, claro. Mas existe Sim. Existe essa lei por trás que eu não falei, mas claro, só pra... tendo um bom trabalho, bom atendimento, um bom produto para as pessoas comprarem e voltam consequentemente. Mas, mano, a questão do tempo vai da tua consciência realmente do que tu tá fazendo.
Aham. Daí tu começa a observar, pô, velho, mas eu posso melhorar. Daí tu busca ter comportamentos diferentes com ferramentas, onde as ferramentas é o que? Hoje na internet a gente consegue ter muitas coisas, né? Pra melhorar, assim, a nossa vida. Eu vejo isso, então do 10 em 1 lá, que eu lembro que o Pablo falava, que eu assistia, às vezes eu não entendia, que é o cara, é o quanto de intensidade tu vai colocar nos teus objetivos. Sim. Sim, daí o que me chamou a atenção é que tu usou muito a palavra acelerar o tempo. Só Aham. que isso me chamou a atenção porque, na verdade, na minha percepção, o tempo ele é o tempo. O tempo não se Sim. acelera, o tempo continua sendo o tempo, o dia é o mesmo. Que nem tu falou, a percepção que a gente coloca. Então a gente acelera o resultado perante o tempo. Né? Eu acho que é Sim. isso que foi a percepção. É que tinha uma atenção que falou assim, acelerar o tempo. Daí eu fiquei pensando, como é que se acelera o tempo? Porque, na verdade, o tempo ele é o tempo, né? Sim. Ele não acelera nem desacelera, ele continua sendo ele. É a gente que acelera nosso resultado tendo essa percepção sobre o tempo. Sim, sim. E analisando que quanta intensidade que a gente falou, né? Eu vou colocar naquilo, nos objetivos, que é tanto o Tony Robbins fala isso, como o Kobe Bryant fala isso. Fala não, mostra isso, mostrou isso durante a vida dele, né? Que enquanto ele queria ser o melhor jogador do mundo, as pessoas treinavam, ele falou, enquanto os outros treinavam uma vez por dia, eu treinava 3. Então, inevitavelmente, eu ia me tornando um pouquinho melhor que eles, porque ele fazia com mais intensidade. Tony Robbins, ele é um excelente comunicador hoje, porque enquanto as pessoas faziam uma vez por semana, ele fazia 3 vezes por dia. E o que as pessoas iam fazer em um mês, e o que ele fazia, as pessoas iam levar 1 ano para fazer, ele fazia em menos de 1 mês. Em questão Sim. de experiência, se colocar na situação, intensidade e exercitando aquilo, né? Mas é legal isso, falou. Que não... A analogia seria acelerar o tempo, né? Que é uma analogia que a gente cria. Eu acelero o tempo, na verdade a gente acelera o resultado. Mas vamos lá, Vinão. Bora. É que o tempo é o tempo. Isso, O tempo é o tempo. Não tem como mudar o tempo. O tempo Não. é ele. Isso. E é o que a gente faz é mudando o nosso comportamento, né? É isso Através aí. do tempo. Isso aí. Que eu posso melhorar em mim, que eu vou conseguir chegar em menos tempo. E isso também, daí nós voltamos à analogia sobre o que é natural, natureza. Não existe como eu acelerar um processo de uma fruta. Ela tem o tempo dela. Exato. Não importa o que eu faça, ela vai ter o tempo dela. Exato. E isso nos traz essa visão, né? Sim. Eleitor. O que você pensa? Vamos, Vinão. Sobre a questão do tempo, eu vejo que tem uma história bem bacana, que quando eu fiz 30 anos de idade... Faz tempo, né, Vina? Faz tempo, né, Vinão? Vá. Quando eu fiz os 30, me deu aquela crise de existência. Eu digo, meu Deus, já estou com 30. O que eu estou fazendo da vida? Eu já tinha metas, objetivos que eram para chegar até os 30 e não tinha atingido ainda. Mas, que nem você fala, quando eu fiz os 30, nossa, foi bem, bem triste, assim, né? Mentalmente. Mas depois, com o decorrer, assim, que nem agora fiz 33, alguns meses atrás, é o contrário. Para mim foi só uma idade. Foi só porque eu tive mais conhecimento, vi uma percepção diferente. E hoje, a cada dia que passa, cada dia eu agradeço por estar vivo e tentar viver presencialmente aqui, vivendo aqui que nem agora. Agora estou com vocês, realmente estou com vocês aqui. Não estando aqui no telefone, vendo, daqui a tal hora eu tenho que fazer tal coisa, tal ação. Daí muitas vezes a gente acelera o tempo, que não é, claro, é uma metáfora de dizer que está acelerando o tempo, e daí a gente deixa de viver. E eu vejo que muitas vezes a vida é tu viver realmente. Viver com intensidade, viver com... Claro, mas tem assim, a gente tem os objetivos, tem as metas, a gente bota intensidade, frequência e, ao mesmo tempo, o tempo. Eu vejo que É o resultado? resultado. Seria o resultado. E eu vejo assim que as minhas metas, os meus objetivos, claro, nem cheguei a... Quando os 30, né, falta 10 anos. Agora, ao mesmo tempo, falta 7 anos. Mas hoje eu tenho muito mais convicção que eu vou atingir do que quando faltava 10. Hoje faltando 7. Sim, Porque o meu mental tá diferente. sim. É isso que eu vejo, quando o mental da gente tá diferente, tudo fica mais fácil, fica mais... Porque daí ao mesmo tempo tu tem aquele prazer realmente de viver, né? Não tem? Sim. É isso. Eu vejo, baseado na tua percepção também. Não, e que a gente faz? A gente tem uma visão ilusória.
E agora a gente pode estar tendo a visão ilusória da vida. O que a gente faz? A gente projeta essa ilusão baseado em outras pessoas. Pô, tem um cara que tem a mesma idade que eu, ele já fez X coisa, ou já tem X resultado. E de acordo com o meio que a gente está inserido, a gente vai observando. E a gente vai se culpando, se julgando se tu tá chegando ou não naquele teu objetivo. Só que isso é só uma ilusão, que é o que a gente idealizou. E o que vai acontecendo? Eu vejo hoje em mim que eu estou vivendo mais na realidade. Então, cada vez mais eu busco viver de fato a realidade, que é o quê? Que é eu viver o agora, o presente, porque é a única realidade que existe. O resto da ilusão. O passado, que nem eu falei de semana passada, já era aquilo ali. Né? Eu só tive uma oportunidade hoje de melhorar a minha visão, minha percepção, que foi um aprendizado. Mas aquilo já passou. Sim. E o futuro ilusório também não existe. Não faz sentido. Mas a gente que cria essas regras para nós mesmos, que eu quero ter tal coisa, que eu vou ter tal resultado, e se eu não tenho, eu me frustro. Me gera um sentimento de, pô, não tenho capacidade ou não vou fazer. Então, eu acho que isso que vai acontecendo com a idade, não só com a idade, mas é um amadurecimento, não tem nada a ver com a idade, né? Porque que nem o Diegão tá aqui com 25, o cara de 35, 24. 25, mas falou 24. Ele disse... O cara de 45. É que... Pra mostrar Sim. como não importa. Isso, Não importa. não, e de fato não importa. O que importa é o quanto eu me conheço. Aí nós vamos cair no autoconhecimento de novo. Não tem? De novo, não tem como fugir. Não tem? De entender que, cara, é indiferente. Sabe por que eu falo isso? Porque eu tenho meus filhos e eu me pego olhando. Às vezes, pô, o Gustavo vai fazer 15, o cara tá quase do meu tamanho. E é quase um homem, tem a Manuele, tem... E eu fico observando. E eu penso assim, cara, olha só, meu filho já vai fazer 15 anos. Só que mentalmente, tu entende que, cara, claro que mudamos um pouco a minha visão de mundo, mas na verdade eu tô cada vez mais olhando a realidade como ela se apresenta. Né? Que é a natureza, que é a gente... E eu acredito que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, vou estar na mesma cena. Então hoje eu já não tenho mais essa percepção de frustração. Tipo, antes eu ia dormir com aquele sentimento de, cara, eu tinha que ter feito mais. Já aconteceu com vocês isso? Eu acho que eu não fui. Hoje eu podia ter feito mais, eu tinha que ter editado um vídeo, eu tinha que ter feito, sei lá, ontem eu queria ter corrido. Sim. Isso é verdade, ontem eu queria ter corrido, não fui. Só que eu não me culpei por isso. Eu disse, cara, tá tudo bem, amanhã eu corro, sabe? E deu, esquece aquilo. Não ficar se culpando e gerando um sentimento. Então a gente tem essa tendência a gerar sentimento sobre as coisas. E o nosso sentimento ele é válido, mas ele tem que ser válido para quê? A percepção do agora. Tu entende que é só o agora que de fato a gente deveria utilizar esse nosso sentimento. Só que o que a gente faz? A gente usa em coisa ilusória, que é a imaginação. Imaginativamente, entende? Que é a preocupação, que é a frustração. Então eu trabalho muito isso hoje. Aí de alguma forma você... é insensível? Não é insensibilidade. É de fato a inteligência emocional. É tu trazer sempre pro... Um dia eu tava conversando com o David, eu já vou passar pra vocês também pra não ficar me alongando. O David chegou na academia e falou assim pra mim, no primeiro capítulo que a gente fez. Ele falou assim, eu quero te dar os parabéns porque tua comunicação tá boa. Eu vejo que tá evoluindo. Ele falou pra mim, né? Talvez comparado com outros vídeos ou outra forma que a gente conversou. Mas ele falou assim, mas não é pra... Como é que tu falou a palavra? Não é pra engrandecer o ego. Vamos ver? Não era pra engrandecer meu ego. Não era pra engrandecer o ego. E daí, lembra o que eu te falei? Eu acho que tu agradeceu e falou que não lembro. Mano, tu agradeceu, mas daí eu te questionei sobre uma outra coisa. Daí juntou duas coisas. Que eu falei pra ti assim, tu falou assim, mas tu não me agradeceu. Isso, porque na verdade eu não tinha agradecido. Isso, não me agradeceu. Eu disse assim, o que eu faço? Eu tô trabalhando e eu já cheguei num ponto que essa questão da comunicação, eu estudo pra isso, eu busco desenvolver isso, então pra mim é natural. Então não tem essa, da questão do ego, eu já não tenho mais essa visão, mas eu falo bem, não, eu treino e tô buscando desenvolver essa habilidade, então show. Eu não trago esse sentimento de, nossa, como eu sou bom, porque assim como tu faz quando tu recebe um elogio, tu vai fazer quando receber uma crítica. Então o que eu faço? Então quando tu fala, não é que eu não dou importância, mas eu eu tento levar pra linha do meio. Cara, tá tudo certo, show, eu não levo, nem me engrandeço tanto, mas show, gostei, porque é um trabalho que eu tô fazendo. Só que se tu vier me criticar,
eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer show e tá tudo certo, eu não vou levar pra dentro, tu entende? Então tem muitas pessoas que se medem pelos elogios, quando vir uma crítica ela vai cair, tu entende? Fica muito fácil a gente cair. Exatamente. Então a gente tem que meio que manter, que a alfândega, né, a gente mantém essa barreira que tá tudo certo, me elogiou, show, me criticou, tá tudo certo também. Tem uma frase do... Quando tu falou isso aí, eu lembrei que... Tava lembrando só do Marco Aurélio, né? Que é o imperador de Roma. E ele fala que, cara, a qualidade da tua vida vem... A felicidade da tua vida vem pela qualidade dos teus pensamentos. Então a gente, identificando isso aí, a gente consegue dar poder para aquilo que traz, né, um sentido. Mas normalmente as pessoas levam o lado objetivo das coisas, que é o lado inconsciente. Então muitas vezes a gente toma decisões pelo lado mais subjetivo, que seria a parte das emoções, que elas que estão mais no controle, e tu não vê pro lado racional da coisa. Tu leva muito pro emocional, e é isso Sim. que acontece. Exato. Então, que nem eu te falei assim, obrigado, mas tipo assim, era uma brincadeira, mas enfim, a gente consegue ver que, cara, eu não preciso botar emoção naquilo que eu tô fazendo, porque eu já tô treinando pra isso acontecer, então é o resultado. É o resultado. tempo. É o por resultado. causa do tempo. Exato, tempo, e tu se colocou e tu já tava buscando esse resultado. É a mesma coisa quando a gente chegar daqui a um tempo que eu vejo que eu tô buscando, eu tá bem melhor do que eu tô hoje financeiramente, as pessoas olharem e dizer, nossa, que legal, parabéns, né, tu tá tendo resultado. Só que isso eu já sabia, é a mesma coisa do cara que trabalha no campo, tem a época dele plantar lá, não vou chegar para ele dizer, nossa, que legal essa tua colheita, ele já sabia, ele plantou aquilo, e ele sabe que tem um tempo de esperar para colher aquilo, né, então é mais ou menos essa pegada, né, na vida é isso. E daí cai pra dentro do autoconhecimento, não tem como, né? Isso, cai para dentro do autoconhecimento. E com o tempo. Mas aí vocês querem entrar dentro do empreendedorismo de alguma forma? Porque daí tem a ver tempo, né, com o empreendedorismo também. Tá. O empreender também tem tempo, né? Acredito que existe um tempo também pra ti. Existe um tempo também pra começar o empreendimento. Existe aquele tempo de tipo, cara, é que nem a autoimagem, né? O Bob Proctor fala. Que, cara, primeiro tu vai fantasiar alguma coisa. E o empreender começa com a fantasia, porque eu, na época que eu trabalhava de carteira assinada, eu nunca imaginei que ia empreender na vida. Deixa eu pegar... Sim, eu já ia falar lá. O cara... Meu irmão repórter. Já assim tremendo, já assim... Uhum. Não, e eu lembro que falar sobre tempo agora, eu trago a minha história também, que quando eu trabalhava na Falar em Beluga, tempo, eu só vou olhar a câmera agora que eu lembrei que tem o tempo também de nunca mais, gravação. né, deixa eu olhar. Mas a gente parou depois do café, né? Já vou apertar agora para evitar esse... Sim. Então, daí essa questão do tempo com o empreender, tudo começa na mente, primeiramente, porque eu não tive pais empreendedores, eu não tive ninguém de referência. A única pessoa que eu lembro que eu tinha de referência que estava um pouco fora da régua nossa de prosperidade financeira, eu penso assim agora, né? Tinha dinheiro, que tem dinheiro. É o nosso primo que é o Tinga, né? Que jogou no Inter, jogou em vários clubes aí fora do Brasil também. Então, nesse caso, dentro da minha família não tinha ninguém empreendendo. Então eu vi um jogador, referência. Mas eu também não me via jogando bola. Mas o que eu quero trazer com o tempo? Porque existe um tempo de maturidade que, cara, eu tava dentro da empresa, tive uma reflexão, eu não tinha 30 anos ainda também, e eu tive uma imaginação que realmente começa na mente de, cara, um dia eu vou ter meu negócio. Então começa aí. Já plantar no inconsciente. Cara, é uma sementinha. E eu plantei aquilo, mas a vida continuou. Tipo, eu não tinha consciência do tempo, quando, o que ia acontecer e como eu ia fazer, né? Então, quando eu fui demitido, daí sim eu comecei a perceber o tempo. Cara, o tempo passou, velho. Eu tô com 30 anos. A tua reflexão também tive. Sim. 30 anos, cara, como vai ser daqui pra frente? O que eu vou fazer agora que eu preciso ter tempo e conseguir ter a consciência de que eu vou realmente, de fato, perceber isso agora? Porque até então eu não percebia. E aí, nesse caso, dentro da parte de empreender, eu percebi que, cara, eu sabia que eu ia precisar ter um tempo para entender sobre negócio, sobre entender como eu ia passar, mas eu sabia que eu podia ter conhecimento, e o conhecimento veio através também da leitura, e eu não tinha hábito de ler. Até tu apostava, né, comigo lá, pagava para ler, e eu não aceitava, porque eu não tinha essa... Oferecia até dinheiro.
Oferecer dinheiro pra ler. Sim, Aham. tanto pra ele quanto pros meus irmãos, né? Só tá aqui o livro, quem Cara, terminar de ler primeiro eu pago 50. Isso. Tá Trazer até uma hoje reflexão 50 ainda, né? guardado, ninguém leu o livro. E era trazer, tipo, um ponto de vista do livro, né? Sim, cara, porque eu vi o quanto era importante aquilo pra mim e eu preciso que as pessoas perto de mim vejam que isso é importante. Mas aí tu disse, eu me lembro na época de escola, quando eu saí da escola, eu percebi que eu não aproveitei a escola como é que deveria ser. Eu não aproveitei muitos dos professores como eu deveria ter aproveitado. Até ontem assistindo o podcast lá, o do conselho, né? Tinha um professor junto lá, e ele disse que a gente pode acelerar o tempo, né? Que a gente pode, que nem aqui que a gente tá aqui. Ah, tu lida mais com isso, posso te explorar, não é explorar, te fazer mais perguntas. E tu vai dizer com o maior prazer, porque é algo que tá dentro de ti. Sim. Tudo sobre as finanças é a mesma coisa, tudo Sim. sobre a psicologia, sobre os seres humanos em si. Eu até ia ver o que tu ia falar sobre mim, né? Que tu falou assim, tu é financeira, tu não sei, né? Eu ia pra mim, tu não sei, né? Eu tô brincando. Agora eu mudei, antes era o Igor do Giz. Eu ficou bravo. Agora já mudou. Não, mas é percepção. Sim. Como diz, quando tu fala, é o que tu vai transmitindo. Isso, e outra, por isso que nem aquela vez, por que tinha essa percepção? Porque eu me anulava e as pessoas nem sabiam que eu sabia sobre isso, né? Daí quando a gente começa a botar pra fora, aí muda a percepção. Não, mas Vai lá, Vini. Tu quer que eu conclua? Não, é sem querer eu. Não, mas Não, tudo fui bem. eu que te interrompi, que tu tava falando sobre os professores, que tu poderia ter acelerado o tempo. Não, eu só fui no gancho ali que tu comentou sobre que tu pagou pra eles Do livro, lerem. isso. Não, eu nem chegou a pagar porque eu não quis ler. Não, ninguém recebeu o dinheiro. Não, mas Sim. eu vejo por mim também, por isso que eu falei. Que na época de escola eu vejo que eu poderia aproveitar mais, mesmo estudando em escola pública, né? Sim. Mas aproveitar mais que eu tive. E até tinha um professor que ele é aqui de Igrejinha, o Hubert. Se estiver assistindo, esse fato foi. Enfim, eu vou elogiar ele e criticar alguns outros, mas enfim, faz parte, é a vida. E até os que eu vou criticar, eles sabem que não adianta. A vida toda eu fazia plástico, copiava os trabalhos e vendia trabalho. Porque daí lá no meu grupo Sim. ali... Já era empreendedor, né? Tudo bem, só não sabia. Né? Que graças a Deus, eu agradeço muito aos meus pais ali, eu ia falar pra eles assistir agora, porque meus pais toda vez tiveram a mentalidade que nós temos que ser para frente. Que nem a gente, no meio dos meus colegas ali, foi um dos primeiros a ter computador, a ter impressora. Tipo, dos meus primos, parte pai, parte mãe, fomos os primeiros, mas os meus amigos, eu acho que foi o segundo, foi assim. Que ia ter, né? Tinha internet, tinha. Claro, ficava na sala, o computador lá, aqueles tubão lá, tudo, né? Claro, o pai e a mãe tá acompanhando o que a gente tá fazendo também. Cara, mas é muito legal de eu ver ali uma oportunidade de empreender. Cara, trabalho, não gostava. Eu fazia trabalho. Vendia, trabalho a full. Até um trabalho que eu fiz com o Hubert, fiz em 3 línguas. Que nem eu comento mal, eu falava português, fiz em espanhol e inglês. Que é Sim. TCC, né? Copiei um TCC lá e... Não, e hoje tá até inteligência artificial, até isso acabou, né? Porque com a inteligência artificial a gente consegue acessar muita coisa hoje. Exatamente. E foi legal assim, porque isso aí foi no primeiro ano. Imagina, eu já estava acho que uns 5 anos fazendo já isso, e ganhando dinheiro, faturando, e nunca fui penalizado por causa disso. Mas quando eu fui penalizado até foi bom que daí muda aquela consciência, né? Que a gente traz. Que daí eu fui lá, levei um 0, e o bom da minha mãe, assim, a mãe toda a vida quando mãe acompanhava a gente na escola. Daí ela foi lá, né, que daí eu falei, meio que inventei uma história, né? Aí que me fiz de vítima, né? Não, o professor não gostou de mim, preconceituoso. Aí a mãe foi lá, não acreditou muito na conversa, foi lá e foi ver. E o professor disse, ele não falou pra ti, porque eu dei um 0 grande pra ele. Que ele fez um trabalho, ele não teve nem a capacidade de ler o trabalho. Trabalho excelente, mas ele plagiou. Foi isso. Daí, até hoje eu não esqueço a cena, eu tava lá, né, eu vim conversando com ele, né, ela só apareceu na salinha, eu lá. O tempo parou nesse momento. Graças a Deus eu nunca rodei um vídeo, eu tinha 16 anos de idade. Nós já estamos falando, Faz tempo, né? faz tempo. 17 anos. 17 anos já faz. E a cena... Mas graças a Deus teve essa cena, teve e mudou o meu insight.
Em casa fui, daí a mãe falou, e daí assim, daí isso aí era trimestre. Tirei 0, abaixo da nota ali, né? E daí fui em casa, daí ele deu de novo, um outro trabalho. E daí tirei a nota máxima. Porque desde quando ele deu o trabalho, eu comecei realmente a ler, fazer a interpretação que eu tinha entendido daquele livro. Li a página, e daí fiz, depois apresentei o trabalho, ele falou, até hoje. Eu digo pra mim, claro, nunca mais vi ele, né? Mas é uma pessoa que me ensinou. Imagina, com 16 anos de idade, porque eu estava acostumado com aquilo, fazer aquele plágio. Nossa, é a nota máxima. Não, e a gente tem uma tendência a querer encurtar caminho. Também já temos que podemos entrar nisso também no empreendedorismo. A gente às vezes observa, vou dar um exemplo, às vezes falando de negócio, a gente olha assim, pô, o Vini montou imobiliária. Ah, tá dando certo. Hoje eu vejo anúncio do Vini, vejo plaquinha com o rostinho do rapaz, né? Compra, vende do Vini. Ó, o corretor de imóveis dá dinheiro. Aí vejo o anúncio do David lá, fazendo os volantes, vejo ele faturando, né, junto com o Diego. Aí o cara assim, ó, revestimento de volante dá dinheiro, vou montar. Mas aí que a gente tem que entender que também existe o tempo e processo. Exatamente. Tu entende? Que existe um conhecimento por trás disso. É isso que a gente precisa entender, que nem hoje o David tá tendo resultado, porque antes as pessoas precisam entender que ele tentou outras coisas e ele teve um conhecimento sobre questão da internet, anúncio, sobre várias coisas, que esse, juntando tudo, que deu o resultado que ele tem hoje. E mais as experiências que ele vai tendo. O Diego, ele teve que estudar um certo tempo para ter o conhecimento que ele tem. O Vini, quanto tempo faz que tu já estava nesse ramo de imóveis, vendendo, depois foi fazer o teu, como é que é o nome? Que tu tirar o Cresci, entende? Só que tu já trabalhava com venda. Então as pessoas, a gente tem uma tendência a olhar para o outro, que a questão é aquela, né? Olhar a árvore do cara cheio de fruto, mas não quer passar o tempo do processo. Porque vamos falar em nível de conhecimento. Esses dias eu estava me questionando, hoje eu leio. Só que existe livro, hoje eu gosto de livro antigo. Por exemplo, o livro de Freud, ele já escrevia em 1885, ele já escrevia, já tinha coisa dele escrita. Mas ele lançou em 1900 o primeiro livro. Tu pensa que ele segurou 5 anos aquele livro. Ele já tinha o livro escrito, ele já estava escrevendo, só que ele pensou assim, eu vou esperar porque ele queria lançar em 1900, que era uma data redonda, marcante, né, que fica fácil de lembrar. Em 1900, ele iniciou, de fato, a psicanálise. Mas, na verdade, já tinha antes esse estudo, ele já fazia. Hoje, quem é que aguenta segurar 5 anos? Tu entende isso? Imagina, ele segurou 5 anos aquilo para dizer, cara, eu quero lançar em 1900. Só que nos negócios é assim, na vida a gente não tem esse pensamento de longo prazo, a gente quer antecipar, quer acelerar as coisas que não são aceleráveis às vezes. Que é questão do conhecimento, eu vejo isso. Só que outro ponto que eu quero entrar, existe livro do cara desde 1900. Cara, nem minha avó era nascida, minha avó tá com 80 e poucos anos, nem minha avó era nascida. Então, olha quantos livros já existia desde antes disso. E as pessoas tendo, imagina, o cara sabe ler e não usa, é a mesma coisa que não saber ler. Entendeu? A mesma coisa que tu tem uma ferramenta, imagina, tu tem uma Ferrari em casa e tu não anda com a tua Ferrari porque tu não aprendeu a dirigir. É a mesma coisa a leitura. As pessoas não sabem usar, que é o nosso cérebro que a gente tem. A grande maioria ainda não aprendeu como funciona e como que usa isso para o nosso benefício. Não, passa aqui para ele. É que nem eu vejo também, que a gente falou ali um ponto. Hoje a gente tem uma máquina de venda. A gente tem hoje na nossa mão aqui. Próprio você que está assistindo aí, é uma máquina de venda. Tá ali, eu adoro, durante a noite ali, assistir um podcast ali, ver, claro, no ramo de empreendedorismo, de autoconhecimento, ramo de venda, de negócio, para ver o que eles estão fazendo. Que daí faz a questão de, que o Diego comentou antes, foi aquele estudo da vida toda da pessoa que é resumido ali, que eu pego algum insight. Não vou. Exato. E consegue tonificar, intensificar. E eu acredito que é o seguinte, o cara quando tem tendências empreendedoras, que nem tu teve, eu também tive, eu me identifiquei com a questão que tu... Vendia também. Eu vendia desenho na escola, cara. Eu desenhava e vendia pro pessoal. Vendia, depois vendi a trufa, trabalhamos um bom tempo com trufa, panetone, coisa, então eu trabalhei, eu acho que dos 18 até dos 16 aos 18. Só um pouquinho aqui, ó. O panetone, né, a gente foi falado no nosso último churrasco do ano passado, né, o panetone eu quero provar um dia. Olha, né? vou
fazer esse ano. Pra ver se é verdade. Nós vamos fazer esse ano então pra nós Ver se é real, degustar. né? Sim. Panetone. Desculpa Mas, atrapalhar o... Mas o que eu queria trazer? Eu tava até conversando sábado com um cliente que eu fui fazer uma BMW lá em Gramado. E eu fiquei um tempo conversando com ele, que ele trabalha no ramo de distribuição de gás, né? Gás de cozinha. E ele comentou, né, que nós estávamos conversando sobre questões de empresa, coisa. Ele comentou que é complicado ter funcionário, que dentro da visão deles, eles veem que o funcionário ele aprende dentro do teu negócio para abrir o próprio, né? Só que o que eu tenho a percepção do seguinte, o cara, quando tu é empreendedor, tu tem que ter a tendência a empreender, que é uma parte de si. No caso, tu é uma pessoa que é desenrolada para o empreendedorismo. E que nem o Vini já tinha essa tendência, o David com o tempo pegou, tu já começou desde cedo saber que queria mudar, né? Queria mudar a realidade e dos caminhos era o empreendedorismo. E muitas vezes a pessoa, quando ela está dentro do teu negócio, ela só enxerga o resultado. Que nem tu comentou, Sim. ela não viu o caminho que tu passou durante anos que tu tem a tua empresa. E o que acontece? Por ela não ter talvez um senso empreendedor de saber que tu vai resolver qualquer coisa que aparecer na tua mesa, ela se contenta apenas com querer o resultado que tu tem. Só que ela não vê que tu estudou anos para ter algum conhecimento, não teve que quebrar várias vezes a cara durante a trajetória. No caso, não passou o processo e o tempo necessário para conquistar aquilo que hoje, que no caso dele, é ter a BMW, sabe? É ter o bem material. Então, a gente entra dentro da parte do empreendedorismo, muitas vezes tu ser desenrolado o suficiente para resolver o problema que aparecer na tua porta. E independente de qualquer ramo que tu entrar, tu vai saber trabalhar, né? Porque tu vai saber ser um cara desenrolado. Talvez tu não vai fazer com tanta perfeição que nem eu entrar hoje no ramo de imóveis que nem o Vini. Mas tu vai saber talvez o processo, vai ter o conhecimento de qual que são os pilares para fazer um negócio crescer, né? E é isso que muitas vezes a galera que tá de fora não enxerga. Que na verdade não é o negócio que é rentável. É que tu tornou ele rentável. Tu conseguiu criar uma logística e um processo e montar pilares dentro da tua empresa que fizeram ela ser rentável. Porque é muito fácil tu abrir um negócio, entrou 15 mil reais, tu achar que esses 15 mil reais é teu. Entendeu? Qualquer negócio dá dinheiro. Só que é difícil tu saber diferenciar que esse dinheiro não é teu e sim da tua empresa. Que tu tem uma empresa, tu tem uma estrutura, tem que fazer ela crescer. Então aí que a gente entra na questão do tempo e conhecimento de novo. Às vezes a pessoa tem essa visão ilusória que o empreendedor ele é o cara que fez um negócio dar certo. Mas na verdade talvez o empreendedor é o cara que vai conseguir fazer vários negócios dar certo porque ele já caminhou uma estrada que muitas pessoas não querem caminhar. Teve conhecimentos, quebrou a cara muitas vezes, errou com questão de sociedade, errou com questão de financeira, errou com questão em marketing, que tudo isso foi um tempo que ele passou, um processo que ele teve que passar para ir aprendendo, né? E talvez, que nem o Pablo hoje, ele consegue desenvolver a questão do empreendedorismo em qualquer negócio que ele pega, porque ele já entendeu o processo, né? O processo que eles tiveram que passar, né? Exatamente. É que nem tu falou, existe o processo, né? É que nem os processos, ou empreender, ou na vida, vamos dizer assim, é quase como se fosse existem as leis, né? Os princípios que regem o nosso mundo. Existe a gravidade, se tu pular de um prédio, tu vai cair, vai quebrar a cara. Borrachar. Já era. Tem essas leis, e eu acredito que existem esses princípios na vida. Então, quando tu entra aí, daí eu vou de novo bater no autoconhecimento, que não tem como. Tu cai pra dentro, né? Tem o Jim Rohn fala isso, todas as pessoas que vieram antes, que trabalharam na questão de sucesso de uma pessoa, fala assim, ó, trabalhe muito mais em ti. Se tu trabalhar em ti, as coisas virão. A questão do sucesso, o resultado financeiro, ou onde for, né, que tu imagina que seja sucesso, vai vir por esse trabalho em ti.
Então eu acredito que tu citou assim, que tem algumas, não vou dizer generalizar, dizer que todas, mas algumas pessoas que observam as pessoas que têm negócios ou empreendedorismo ou qualquer outra coisa como sorte, que existe processo, existe como... tem um livro que fala assim, ó, é a ciência de ficar rico. Vocês já ouviram falar nesse livro? Eu anotei pra comprar, cara. Tá, nesse livro ele fala assim, ó, as pessoas que prosperam, elas fazem as coisas de certa maneira. O que ele quis dizer? Existe um processo que se você aplicar, se você usar na sua vida, vai trazer o resultado. Entende? Então, existe a maneira de fazer as coisas de acordo com aquilo que tu quer, de acordo com aquilo que tu busca. Eu me enxergo como empreendedor e eu sei que nem tu falou, existem inúmeros setores e negócios que poderia fazer e trazer dinheiro. Só que como eu enxergo a prosperidade não só como ponto financeiro, como eu já tenho um autoconhecimento e já entendi que o que eu tô buscando é outra coisa, que o dinheiro vai ser a consequência, eu tô trabalhando hoje em mim para que eu consiga chegar nesse meu objetivo que vai me trazer satisfação pessoal, de vida. Não só o resultado financeiro, porque se fosse por financeiro, eu poderia fazer qualquer coisa. Até essa semana semana passada eu tô fazendo a avaliação neuropsicológica e eu comentei para ela isso. Que ela perguntou assim, tu acha que tu se cobra muito? Eu falei assim, eu já me cobrei mais, hoje eu já não me cobro tanto. Só que eu sei a capacidade que eu tenho, eu sei o potencial que eu tenho, não só eu, como eu acredito que a maioria das pessoas tem, capacidade de fazer e de realizar. Só que eu sei que eu não dou o meu melhor. Eu tenho essa consciência de que eu tenho potencialidade e que eu não uso toda essa minha potencialidade, que eu uso menos do que eu tenho capacidade. E aí, esse autoconhecimento, que é o que eu estou buscando, eu vou chegar lá, eu sei que eu tenho e eu vou encontrar os meios que estão faltando, porque eu sei que isso ali é como se fosse uma engrenagem. Se eu não estou dando o meu melhor hoje, só que eu tenho consciência, tá faltando alguma chavinha, alguma engrenagem que eu sei que eu não apertei ainda. Que eu vou buscar isso, através do conhecimento, através de experiências, eu vou encontrar. Só que a gente não pode também querer se cobrar, porque a gente foge da realidade. Tu querer se cobrar mais do que a tua capacidade. E aí é onde tu vai estar sempre frustrado. Então tem que entender que a gente pode aprender. Isso é uma coisa muito boa. Quando eu descobri, cara, eu posso aprender. Então hoje eu busco o quê? O conhecimento. Então hoje eu enxergo a minha vida de qual forma? Como se fosse um negócio. A minha vida é um empreendimento. Então o que eu faço? Eu vejo, por exemplo, assim, eu sinto que se eu fosse mais organizado, eu ia ter um resultado melhor. O que eu vou fazer? Eu vou procurar quem são as pessoas que falam sobre isso, quais são os autores e quem é os considerados melhores nessa área. E daí eu vou fazer o quê? Encurtar o processo. Eu vou pegar e vou ler o livro do cara, para entender como é que ele pensa, qual que é o método que ele está usando e ver se aquilo serve na minha vida. E aí eu vou usar. Eu acho que, beleza, organização. Mas eu acho que está faltando eu melhorar minha comunicação. Se eu melhorasse minha comunicação, eu vou ter um melhor resultado. O que eu vou fazer? Mesma coisa. Eu vou pesquisar quem são essas pessoas que estão falando sobre isso e quem se comunica bem para mim o quê? Modelar essas pessoas. Entende? Eu acho que é aí que está a sacada. Que nem diz o Salomão, diz assim, não existe nada de novo embaixo do sol. Cara, porque já existem as coisas, a gente só precisa aprender a observar onde é que elas estão. E quem são essas pessoas que eu vou poder me espelhar. Vou poder, né, tá aprendendo algo com elas. Não, você tá falando aprender, mano. Eu sei que eu já tinha anotado. Não tô sem o fone. Eu só vou olhar lá se tá gravando, acho que tá gravando ainda. Mas eu vou lá apertar. Tá. Não, e tu tava falando em aprender, né? O que eu preciso aprender? E o que eu preciso aprender, daí eu veio na cabeça. Gravando. Tá, verdade. Não, vamos lá. E quando tu falou o que eu preciso aprender, a primeira frase que veio na minha cabeça é Aristóteles. Eu anotei. E eu sabia que tinha uma frase do Aristóteles que tinha a ver com aprendizagem, que ele fala que é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Cara, vem na hora. Exato. A frase, tu falou, cara, o Aristóteles tem uma frase que faz isso ali, tu se questionar, cara, é fazendo que a gente precisa, deve aprender a fazer aquilo que se... Não, é fazendo que se aprende, né, aquilo que se deve aprender a fazer. Exato. Aí já traz processo também. Isso, daí ação, daí eu queria entrar dentro dos processos, que eu lembro quando eu comecei o negócio no digital,
O meu negócio é físico, porém eu utilizava estratégias digitais para atrair cliente, né? Eu lembro que o processo para mim anunciar hoje o meu trabalho era muito diferente do processo que hoje eu faço. Por quê? Hoje não é só mais eu, tem mais pessoas. Então, e tem um tempo, não tem? Se eu quisesse, tem estratégia de tu conseguir chegar mais rápido. Mas às vezes tu não tá na fase do tempo. Então, acredito que quando a gente percebe do tempo é que, cara, é entender realmente, cara, agora talvez não seja o meu momento de eu conseguir talvez tal coisa, porque talvez eu não esteja preparado também. Sim. A natureza também Não já vou- explica. Aham. Às vezes, não, cara, eu me arrependo de não ter feito aquilo antes. Cara, mas não é, talvez era o tempo Exato. que aconteceu para aquilo acontecer. Exato. Hoje eu tenho uma maturidade, cara, talvez lá atrás eu não teria assim mesmo a consciência que hoje eu tenho. E eu vejo hoje os números, o Diego é responsável dos números, eu vejo os números, nossa, cara. Por exemplo, vejo os números de atendimento, eu vejo os números semanais, eu vejo o número diário, eu vejo, cara, é o processo, porque se fosse eu na minha época, eu não teria possibilidade de eu conseguir entregar aquele resultado naquele tão pouco tempo. Então eu vejo que tem um processo por trás do negócio, do empreender, e eu lembro que também quando o voltar lá atrás, na época quando eu trabalhava, eu sabia que eu tinha um tempo de 5 anos, não sei se eu já te falei, eu te falo algumas coisas, né? E eu sabia que durante os 5 anos eu teria um resultado diferente. Porque, tipo, querendo ou não, minha consciência fala, cara, não, existe um processo. Eu sei que eu posso melhorar, eu sei que nem podemos trazer um exemplo da academia. Cara, tem pessoas que têm genética para crescer na academia e tem pessoas que já não têm. Então tem pessoas que vão utilizar uma suplementação para se desenvolver mais rápido. Então tem Sim. um processo por trás. Tem pessoas que usam os hormônios porque dentro daquele processo tu não consegue mais chegar mais longe. O resultado é aquele. Então como é que eu faço para melhorar? Cara, eu tenho que utilizar outras estratégias para o processo crescer. Ou Sim. para mim ter um resultado diferente. Então eu sei que uma coisa eu botei aqui, ó, que quando vocês começaram eu botei, que eu também lembrei da frase, que eu vou anotando as frases, que é aquilo. Aquele que é feliz realizando a sua tarefa, ele já é bem sucedido. Exato. Entendeu? Sim. Tipo assim, cara, às vezes tu tá, querendo ou não, olhando o resultado de uma pessoa lá na frente, só que tu tá esquecendo do teu, cara. Exato. O teu resultado hoje, como que tu era ontem? Entende? Talvez Sim. ontem tu não tinha esse resultado que tem hoje. Então, se eu entender que a minha tarefa hoje é ler uma página do livro, cara, eu já sou bem sucedido. Porque se tu for ver em estatística, tem muitas pessoas que... Eu não sei agora lembrar, mas tem pessoas que não vão ler. Aham. Tem pessoas que nunca abriram, nunca folhearam um livro. Então, o meu sucesso hoje é, cara, conseguir fazer uma corrida, conseguir acordar cedo. Cara, sucesso, Isso. sabe? É o presente, é o observar agora. Exato. O sucesso só acontece agora, a plenitude ela só se vive no momento, não existe como eu viver essa plenitude ilusória do amanhã. Ah, quando eu chegar lá na frente que eu tiver minha Porsche, minha Land Rover, eu vou ser feliz. Não, amigo, o sucesso é hoje com o carro que tu tem, tu entrar dentro do teu carro, se tu tem carro, se tu tem uma bicicleta, é a tua bicicleta. Exatamente. E agradecer por aquilo ali e dizer, show, é isso aqui meu sucesso hoje. E aí tu falou uma parada que me chamou a atenção, tu falou assim, ó, talvez lá atrás eu não iria suportar o resultado que eu tenho hoje. E aí tem aquela frase que diz assim, ó, a gente usa muito o ditado antigo, né? Sim. Que Deus nunca dá um fardo maior do que a gente consegue carregar. Então, se tu quer carregar um fardo maior, tu tem que trabalhar isso, cara. Tu tem que trabalhar, tu tem que exercitar tua força, tua musculatura, tua mentalidade, principalmente. Com certeza. Pra daí tu se tornar... Por isso que fala assim, ó, tu quer ser grande, quer ter um negócio grande, tu tem que se tornar grande. Porque senão tu vai enlouquecer, tu não vai aguentar a pressão, tu entende? Quando eu falo a questão emocional, hoje ela é muito mais diferente da outra. Vamos supor, a gente tá se expondo hoje, a gente vai jogar o jogo do digital, cara, tu vai estar sendo exposto a milhares de pessoas. E se tu não tiver teu emocional preparado e forte, tu vai cair em depressão, tu vai ficar triste, tu vai se desanimar. Sim. Porque se tu não aguenta uma crítica, cara, tu tá lascado, porque o que mais vai acontecer na rede social, porque... É pessoas, e as pessoas são falhas, as pessoas elas não... essa falta de noção, senso, elas vão falar. Sim. Só que é a opinião delas, e a gente, por isso que tu fala, o fardo, ele é de acordo com o que tu dá conta. Quer carregar mais, meu amigo, quer olhar o outro, pensa, o que ele teve que fazer para fortalecer, para ele conseguir carregar esse fardo que ele carrega hoje. Vou dar um exemplo hoje, vamos supor um Pablo Marçal da vida. Sim. Eu acompanhei o Pablo em 2019, que ele tava começando as livezinhas com 50 pessoas, 40 pessoas. Só que acontece,
ele já estava se tornando, no caminho ele foi se tornando também, porque ele não ia suportar naquela época o que ele suporta hoje. Só que o quê? O processo vai nos engrandecendo, o processo vai nos edificando. Quando a gente vem aqui fazer isso aqui, que eu falo que não é só tapinha nas costas, talvez eu falar algo que tu não gosta hoje, tu entende? Uhum. Aquilo vai mexer contigo, e aquilo vai fazer tu trabalhar. Quantas vezes a gente discutiu? Nossa. Quantas vezes discutiu Muitas vezes. de brabo embora um com o outro e, cara, ficava De não conversar. alguns dias, né? Mas aí, há um tempo atrás. Só que hoje o que acontece? A gente resolve. Lá atrás a gente entende que a gente não tá preparado. Hoje o que acontece? A gente vai discutir, a gente resolve. Tá, mas por que tu se incomodou? E aí, pergunta, né? Eu senti isso. E aí tu resolve aquilo. E tu entende que é contigo a parada. Né? Até a pergunta, de novo, voltando à neuropsicóloga, daí tinha uma pergunta sobre inimigo. Né? Eu falei assim, eu sou meu pior inimigo. Ela disse assim, tá, mas por que tu acha que tu é o teu pior inimigo? Eu disse, não é no sentido de que eu sou o vilão, né? Que a gente pensa assim, que tem gente que se martiriza, né? Sim. Como eu sou ruim e tal. Não é nesse sentido. Eu disse que eu sou meu pior inimigo porque eu trago pra mim autorresponsabilidade. Porque essa questão de olhar para os outros se é meu amigo ou inimigo é uma percepção minha. É eu que observo a pessoa como amigo, como inimigo. Então aí eu também no que o Diego falou, eu busco olhar as coisas que existem, as camadas. Tem aquelas coisas que estão sobre o meu controle, tem as coisas que estão sobre a minha influência e tem as coisas que não estão nem na minha influência nem sobre o meu controle. Essas coisas a gente tem que esquecer. Mas vamos falar sobre política. Tudo bem, falar sobre política é legal. Mas se eu não tenho o poder, nem o controle, nem a influência, tá tudo certo. Eu já tenho que saber que ela tá no outra... Não posso botar sentimento nisso, porque eu não posso resolver isso agora. Resolvo no dia que eu tiver que votar. Fora isso, tá tudo certo. Problema. Tá com problema de saúde X, por exemplo. Tá, show. Tá sob o teu controle? Tá sob a tua influência? Se tá sob o teu controle, tu faz o que tá dentro do teu controle. Depois vem a camada de influência. Faz o que tá dentro que tu pode influenciar. Fora isso, amigo, já era, que é o que muitas pessoas vão dizer assim, cara, deixa pra Deus o trabalho de Deus. O que não tá no meu controle nem na minha influência não é da minha conta. Isso aí deixa pra quem quer conta. Né? Isso é que nem filho. Filhos não estão sob o nosso controle, estão sob nossa influência. As pessoas misturam, eles acham que estão sob o controle dos filhos. Não, o filho está sob a minha influência. Eu tenho que pensar, o que eu preciso fazer para influenciar ele a ser uma pessoa decente, a ter valores e princípios, mas eu não posso controlar. Ele é um ser humano, ele é autônomo, entende? Uhum. Então, na vida é assim. E quando eu olho para a vida, trazendo e focando naquilo que está sob meu controle... Primeiro é esse, cara, tá no meu controle, show, faz o que tá dentro do teu controle e tenta fazer o melhor que tu puder. E depois vai fazendo as camadas, né? E dentro do nosso controle é nós mesmos, né? É nós mesmos. Preocupação, tá dentro da tua, tá sobre qual camada? A preocupação que você tá na externa, parte de fora, né? Às vezes sim, daí o que tu começa a fazer? Beleza, preocupação. Tô preocupado com tal coisa. Tá, mas o que é isso? É uma visão ilusória de algo que pode ser que aconteça, mas 95% já cientificamente, né, os números, né, o Diego gosta da matemática, a matemática já nos diz que 95% das coisas que a gente se preocupa não vão acontecer. E tu pode olhar pra tua vida e olhar. Não acontece. É só 5% que se torna de fato um problema. Então imagina, 95%... E problema? E problema o quê? Tem solução. Tem solução. E aí tu olha, esse problema ele geralmente vai estar dentro, se é um problema, está dentro da tua zona de ou controle ou influência. Exato. Porque se estiver fora já não é mais problema. Sim. Entendeu a parada? Se estiver fora da tua zona de controle ou influência, tchau, não tem nem por que se preocupar. Mas é doido, né? É doido porque a gente cai pra dentro de si de novo, não tem como. Não tem como fugir, Vamos falar em empreender, beleza? Mas o empreender, eu até botei ali, o empreender é só um reflexo do dono. Exato. De quem eu sou. Cara... Daí entra lá na autenticidade, entra dentro de uma linha de, tipo assim, do ser antes de ter. Sempre normalmente o ter é o resultado. O fulano tem isso, tem aquilo. Mas não, cara, quem ele se tornou pra ter aquilo, né? Exato. Então não tem como a gente tirar o autoconhecimento. E na verdade não é nem quem se tornou, é descobrir quem é. Tu entendeu? Olha que doideira, né? Na verdade, tu já é. Tu só já precisa descobrir. Então não é assim, ele se tornou como se fosse uma mutação. Não, na verdade é só saber quem tu é. E essa que é a autoconhecimento, é tu ir descobrindo quem tu é. E quanto mais descobre quem tu é, os resultados tu vai vendo que eles vêm naturalmente. Por isso que diz, né, vou citar uma parada bíblica que não é, eu não sou religioso nem nada, mas tem uma parada que diz assim, como é que é, Vini?
que quando eu buscar primeiro a Deus e todo o resto se acrescentará. Só que aí nós vamos entrar de novo no autoconhecimento. Quem é Deus? Deus nos fez imagem e semelhança dele. Pois é, e daí em quem que nós temos que caçar isso? Eu não tenho Uma imagem. Não é imagem. Tem a questão, lembra, tá no meu controle, influência e aquilo que tá fora. Se eu querer olhar Deus como fora de mim, não tem o que eu fazer. Mas o que eu faço? Eu trago ele pra dentro onde eu tenho como resolver. Onde eu tenho controle, que é o quê? Eu comigo mesmo, buscando descobrir quem eu sou. Porque se eu sou mais semelhança dele, quanto mais eu me buscar, mais eu procurar, mais próximo eu vou chegar. Então é isso que diz ali, buscar e a Deus e todo o resto se acrescentará. É porque tu vai se descobrindo, tu vai se encontrando. E isso vai atraindo e vai fazendo com que tu tenha ações que vão trazendo o resultado que tu busca. Aí, se eu sou você agora que tá assistindo esse vídeo, já pausa, dá um like aí pro cara, porque o cara tá falando as questões ali, pra você olhar pra dentro, já vai também no comentário, já deixa ali o que você achou sobre isso. E dá uma continuidade. Não, mas isso é bom. Vídeo. Isso é bom porque às vezes a gente tá tão normal que a gente esquece que isso aqui vai pro YouTube. Sim, de fazer a chamada, né? Dizer, então pessoal, curta, chamada. Compartilhe, Não, envie para as esquece. pessoas. Não, isso é já bom. compartilha porque isso aqui é muito importante. Sim. Pra quem às vezes tá buscando quem é Deus. Talvez isso que tu falou agora vai fazer sentido no momento atual da pessoa. Pode ser, né? pra Tá visão, assistindo, né? Mas com certeza, porque as pessoas ensinam. As pessoas elas não se conhecem e daí por isso fica um pouco mais difícil de conhecer a Deus, entendeu? Até as pessoas, enfim, claro, quem não acredita, enfim, mas eu vejo isso, né? Porque muitas vezes ela também não se conhece. E daí... Aí eu busco externo, achando que outra pessoa vai vir me salvar, e eu esqueço que, meu amigo, ninguém vem salvar. Eu que tenho que tenho que correr atrás. Sim, daí que nem hoje, vamos dar um exemplo. Não só sobre o autoconhecimento, que é também autoconhecimento. Hoje de manhã eu estava vendo. O que acontece? A gente percebe o mundo através do quê? Sabe? A gente percebe o mundo através do quê? Quem a gente é. Não, através dos nossos sentidos. Vamos falar aqui na questão, sim, tá? A gente percebe o mundo através dos nossos sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Então, a gente olha o mundo e a gente computa essas experiências e grava no nosso cérebro. Mais de 50% dos nossos neurônios são utilizados para a visão. Então, só a nossa visão ela já tem um peso muito grande nessa nossa percepção do mundo. E isso entra no quê? Por que eu estou trazendo isso? Para a gente entender quão importante é aquilo que a gente observa. Onde eu estou observando. Porque eu estou gastando mais de 50% dos meus neurônios que são para a nossa percepção de experiência com aquilo onde eu direciono minha atenção. Que é onde a gente na importância da atenção e do foco. Por que é importante a gente ter atenção, a gente ter essa visão do que a gente quer? Porque isso eu vou focar essa minha percepção. Eu estou fazendo o meu cérebro, fazendo o meu ser trabalhar em prol daquilo. Por isso que todas as pessoas que alcançaram algum resultado, elas quiseram antes aquilo. Dificilmente ela foi aleatória, aconteceu, eu tropecei e caí dentro de uma empresa bilionária. Não existe, o cara quis fazer aquela parada, ele tinha aquela intenção de fazer aquilo. Então, pra gente começar a fazer as coisas mais intencionais hoje, que é o que a gente já vem buscando, né? Por que eu faço? Por que eu tô sentado aqui hoje? Por que eu tô reunido com esses caras aqui hoje? Por que eu quero colocar esse vídeo lá na internet? O que eu tô buscando com isso? Qual é a minha intenção com isso? Qual o objetivo, né? Exato. Até eu ia, mas agora já vou falar. Ontem assistindo o Bruno Perini lá ele comendo no conselho, e ele disse que tu pode ver as pessoas que recebem esses prêmios milionários que tem. Mega Sena, Big Brother, enfim, esse que tem, né? Que o pessoal recebe, ele recebe, e tu pode ver daqui a uns 4, 5 anos, são pouquíssimas pessoas que se mantêm ou que multiplicam. Infelizmente, a grande maioria fica mais pobre do que antes, quando ela tinha aquele valor. Sim. Fica endividado. Porque daí não teve ali, enfim, simplesmente entrou aquele dinheiro, ela não estava preparada ali, não tinha tudo o estudo. Uma estrutura, exato. Uma estrutura ali. Mas, preciso falar já os... Pode falar os outros. Eu vou trazer uma visão ali que eu falei em empreender, né? Falou, o Vini que não falou, né?
Não falei. De empreender. Ah, pior que não, Vini. Acho que É. não falou. Te puxa, eu então. acho que tu falou, talvez tu falou na questão da parte da tua mãe e tal, que tu vendia já. Eu acho que isso ali Isso. entra dentro do empreender já. É. Eu acho que isso ali entra, porque ele falou que vendia as coisas. Sim, lá. Tá, mas eu vou fazer uma escola, pergunta lembra? aqui, daí nós É o vamos, dia nós que vamos depois alinhar. tu Sim, também sim. vendia, Tá, vou fazer uma pergunta aqui, nós vamos alinhar, falando. tá? Vini, eu não lembro, mas nós vamos apertar agora, todo mundo. Ô Vini, tu tá empreendendo, hoje tu é considerado Sim. empreendedor, né? Eu quero saber, como eu tava falando sobre nós sermos mais intencionais, eu quero saber assim, o que tu almeja empreendendo? Aonde tu pretende chegar? Tu tem uma visão já de futuro, longo prazo? Sim, tem uma visão mais longo prazo, porque desde quando eu... Agora eu vou botar agora ao público mesmo aqui, né? Botar minha meta pessoal, Sim. agora expor que vai ter. Mas em si, lá na minha casa tá lá, exposto, no meu telefone também tá. Minha meta é 40 anos de vida. 40 anos, chega a 40 anos, chegar a ser multimilionário. Não, peraí, é que tu falou assim, não, tu não quer morrer nos 40 anos, né? A minha meta é 40 anos. A minha meta é 40 anos de vida, tu falou? Não, a meta chegar até no os 40, tá? Desculpa. Eu sei, não, na verdade a gente sabe, a gente só tá zoando. Ah, tá. É que parece que tu disse assim, a minha meta. Claro, não. É que assim, é engraçado que tu falou assim, a minha meta, a minha meta é até os 85 anos, eu Sim, quero correr. sim, não. Entendeu? Tu falou assim, minha meta é até os Claro, 40 anos de não, vida. não, pô, Bah, negão, falta só 7, calma. O cara que gosta do velório. É. Me expressei mal. Sim, Não, mal. é uma das maiores metas que eu tenho como questão do empreendedorismo, o empreendedor que eu almejo é 40 anos de idade ser multimilionário. Essa é a minha meta máxima. Por isso que eu comentei sobre os 30, porque essa meta não é de hoje que eu tenho ela. Essa meta eu tenho, se não me engano, eu acho que vai fazer uns 20 anos que eu tenho essa meta. Na época que eu tinha 20 anos de idade, eu disse, não, muito longe. Já tinha a meta, mas ao mesmo tempo faltou foco objetivo. Mas agora analisando, é muito mais fácil, porque eu já não estou sozinho. Eu já estou com pessoas que vejo que estão me ajudando cada vez mais a chegar no meu objetivo. Mas ao mesmo tempo é só questão do dinheiro, porque isso eu sei que é consequência. Mas eu ajudar cada vez mais pessoas, a pessoas terem um propósito de vida, que muitas vezes as pessoas estão aqui, aquela cena do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas ao mesmo tempo daí ela não tem um objetivo, não acorda de manhã, não agradece por estar vivo, não respira, diz, ó, tô respirando aquele ar puro que tem. Eu vejo isso eu vejo que é o meu objetivo hoje de vida. Sim. Ajudar mais e mais pessoas. Muito bom. E aí, David? Por que tu começou a empreender? Qual que é a tua intenção com isso? Tu tem visão de longo prazo? Eu vou fazer várias perguntas que é pra te ver. Tem visão de... Não, só pra contextualizar. Tu tem visão de longo prazo, e o que tu quer com isso? Cara, na verdade, começou lá em 2019, quando eu tinha 30 anos. Quando eu sentei no sofá e entrei pro meu lado íntimo, né? E me questionei sobre a vida. O que eu queria a partir daquele momento pra frente. Eu não tinha visão de ser milionário, eu não tinha visão de, tipo assim, o que eu precisava fazer, né? Eu só tinha visão assim, cara, eu preciso ter qualidade de tempo com a minha família, que é um dos meus valores, e isso é inegociável. E eu sabia que eu precisaria estar com eles no momento que eles mais precisassem. Então chegou a parte de empreender. Esse cara, empreender tem a ver com eu criar a minha própria agenda, que eu já imaginava, criar o meu próprio tempo, meu horário disponível, para ter a oportunidade de estar nos momentos que minha esposa mais precisaria. Então começou ali, com 30 anos. Mas eu me questionei sobre como seria, o que eu faria. Então me questionei, e daí foi onde que entrou, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso ler sobre isso, eu preciso buscar oportunidade aqui. Então fui tendo oportunidade dentro desse processo que foram me dando clareza dos processos que eu ia precisar passar nesse tempo. Mas eu não sabia de nada. Então tem muitas vezes você vai estar olhando esse vídeo, você acha que precisa saber, você não vai saber. Dentro do processo... Que nem diz a frase do Aristóteles, né? É fazendo que se aprende a fazer o que se deve fazer. Exato. Sim. Então entra bem essa frase do Aristóteles e entra dentro do contexto do que eu vivenciei.
Então hoje eu almejo, sim, depois de que eu tive um pouco de clareza de empreender, de criar minha própria história, né? Normalmente a gente tem uma frase que fala que tu passa a contar a história de outras pessoas, passa a viver a história de outras pessoas e tu não conta a tua própria história. Então eu tive essa reflexão e eu pensei, cara, eu vou criar o meu negócio. Só que até então eu sabia que era vendas. Eu não sabia o que seria, mas sabia que eu ia vender alguma coisa. E poderia ser qualquer coisa, mano. E eu me lembro que tu falava que vai ser um negócio de carro, só não sei o que é. Eu me lembro que tu me falava. Sim, sinceramente, eu tenho escrito. Se desse ainda, podia até ter trazido, mas Então, em 2019 eu escrevi que chega, eu vou vender alguma coisa. Começou ali. Então, por isso que eu falo, tudo começa na cabeça, na mente. E às vezes tu não precisa saber o que tu vai fazer, mas, cara, manifesta. Se Porque joga já tá ali dentro. que no caminho vai aparecendo Vai as aparecer. coisas. As pessoas, as coisas, é isso aí. Então, hoje, dentro do empreendedorismo, dentro da área que eu tô atuando, eu escrevi que a área que eu ia estar atuando... Ali, tu viu? Passou até tu uma viu? Porsche agora aqui em cima do caminhão. Aí vocês não viram, mas passou um guincho com uma Porsche. Daí traz um Sim. contexto aí, o que vocês fizeram imaginar? Então, o que é o meu almejar? Eu sabia que pro meu negócio eu precisaria estudar, eu já sabia. Sim. Então, era de fato, isso ali eu ia fazer. Mas almejar, eu sempre pensava assim, cara, eu dentro desse negócio, dentro do empreender, eu vou fazer acontecer. Que nem hoje eu continuo falando, até acontecer. Então, eu sei que dentro de um tempo ali, eu vou precisar me desenvolver, eu vou precisar ter pessoas. E o que eu mais almejo, eu tenho escrito até hoje, para quem não sabe e vai saber agora, é que eu escrevi lá atrás, em 2019, que eu ia ser uma referência no estado do Rio Grande do Sul, na área onde eu estava atuando. Então eu já fui bem direto no que eu queria. Eu escrevi aquilo, eu vou ser referência no estado do Rio Grande do Sul, tá escrito, na área que eu atuo. Então eu não tinha área ainda. Aí depois eu descobri a área que eu tô até hoje, que é a área do revestimento de volante, na área automotiva. E eu continuo fazendo, só que esse é o resultado que eu almejei e que eu acredito que eu já estou colhendo. Pela fase que eu estou, eu já tenho muito resultado. Mas vamos falar mais financeiramente. Eu fiz um Mastermind também, faz 2 anos. E dentro do Mastermind, o meu objetivo era faturar 10 mil reais. Eu nunca tinha faturado. Então eu acredito que tem um processo, mano. E eu falei... Eu precisava faturar 10 mil reais, eu tenho escrito. Eu vou fazer uma reunião com a minha irmã, e ela vai estar olhando esse vídeo. Eu vou fazer uma reunião com a minha irmã num café e vou oferecer uma oportunidade para ela dentro do meu negócio na área de contabilidade. Não sabia o que era, eu só escrevi. Tá escrito lá. Então tudo que eu tenho hoje é porque eu decidi escrever, botar pro papel, mano. Sim. Não é nada assim que, tipo assim, aconteceu pra acontecer. Não, cara, eu fui intencional da minha forma, como eu acreditei, utilizei um papel e a caneta e botei. Então, o meu almejar, tudo tá dentro do escrito. E eu, dentro desse tempo, eu almejava ser reconhecido, mas o ser é preciso eu me identificar como um ser, né? Sim, tu se reconhecer também primeiro, né? Primeiro eu. Aham. Cara, o que eu preciso ser? O que eu preciso fazer pra ter? Então... Começou assim. Daí, dentro agora, uma visão mais ampla, estando um dia como sócio, eu também, eu não tinha a mentalidade de que teria um sócio, mas eu sabia que eu precisava ter. Mas eu não sabia como ia ser. Então eu precisava ter, porque eu sabia que dentro de uma empresa, eu já estava lendo, a gente precisava ter pessoas especialistas para cada das funções. E eu sabia que dentro da minha área, o que eu mais me conectava comigo mesmo era nessa parte criativa, sabe? Então hoje pode perceber que, para quem não me conhece, vai acompanhar minhas redes sociais, vou deixar o Instagram, o Igor vai, se quiser deixar. Não, pode falar É se DS quiser. Revestimento, mas hoje a gente tem um outro Instagram também, que é junto com o Diego, meu sócio, que é a DS Car Service. Fazer uma propaganda também, que depois Pode qualquer fazer, coisa a gente pode paga fazer. aqui, não Sim. tem problema. Esse é o bom do ter um objetivo, sabe? Sim, isso é bom. Então, cara, a gente tem... Hoje eu almejo ter um negócio físico, tangível, que tudo primeiro passa, né? Então, tangível que é ter uma empresa onde tem uma sede que faz pessoas, que a gente possa fazer trabalhos assim. Mas também o que eu mais almejo hoje é dar continuidade no que eu estou fazendo no digital, que é poder passar minha palavra, poder passar esses aprendizados, que você aprende a fazer aquilo, né? E ser também
ser remunerado por aquilo que eu faço, não só daquilo que eu tô mostrando pra vocês, mas ser daquilo que eu estudo também. Sim. Que é essa parte do autoconhecimento. Sim. Eu quero ser remunerado por isso. Sim. Então eu já tô dando um decreto, manifestando também, porque Sim. essa é a realidade. É Não isso adianta aí. ficar só na mente. Eu Sim. tenho escrito, só que eu só não dei intensidade nisso. Exato. E tá tudo bem, sabe? Exato. Então eu acredito Que é que as- talvez As fases, a as gente falou. fases. As fases. esse é o momento. Então, Sim. cara, tudo que eu tenho hoje foi porque eu escrevi, foi porque eu imaginei, foi porque eu tava lá num momento difícil e decidi realmente fazer pela minha família. Sim. E hoje eu continuo fazendo pela minha família, mas eu tenho mais outras famílias, né, pra ajudar. Boa. E Isso aí. onde não é só sobre mim, é sobre o todo, sabe? Sim. Gravando. Show. Lança. Ó, na Já verdade, compreendendo, vai não, na compreendendo. verdade a pergunta vai ser outra, provavelmente não vai ser igual, porque eu nem lembro o que eu falei. É isso que nós Mas, precisamos. mas a ideia era assim, ó, Diego, por que tu começou a empreender? Qual que é a tua ideia sobre empreendedorismo e o que tu tá buscando com isso? Onde tu pretende chegar e qual que é a tua ideia disso? Que é a intenção por trás. Por quê? Por que tu acha que tu quer isso? Cara, eu entendo hoje que eu comecei a empreender muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, já que eu vinha de uma realidade onde, graças a Deus, a minha família bem estruturada, graças a Deus nunca passamos fome e que eu já entendo que isso é o ser bem estruturado. Um guri de Graças a Deus. apartamento. Não, Mentira, não. Cara, já tivemos momentos difíceis dentro da minha Sim. família, que a gente já teve que meio que racionar comida. Em momentos difíceis onde meu pai tinha uma empresa que veio a quebrar, né? E as coisas ficaram bem difíceis lá em casa. Então eu entendi que para mim conseguir conquistar minhas coisas, que naquela época era uma bicicleta que eu queria comprar, eu tinha que trabalhar. Então eu comecei a trabalhar com 12 anos fazendo enfeite para sapato em casa. Daí ali com 12 anos eu já abdicava de muitos sábados, sextas e sábados de tarde, de noite, sábados o dia todo trabalhando para conseguir dinheiro para comprar a bicicleta. E desde os 12 anos eu nunca parei de trabalhar, sabe? E dali que eu acho que veio boa parte da ambição que eu tenho hoje, porque eu comecei cedo e eu já vi que ali era um caminho que se eu trilhasse, eu sabia que eu ia alcançar muito mais do que talvez eu almejasse. E com 18 anos eu fiz o primeiro curso do Wendel, que foi onde realmente abriu minha mente, assim, eu já tinha lido vários livros que já tinham me dado uma luz, mas no curso do Wendel eu vi uma ferramenta muito legal que eles ensinaram do quadro dos sonhos, que é quadro de metas, nada mais que quadro de metas, né? E ali eu coloquei as metas de curto, médio e longo prazo, foram 12 metas, que até então eram só materiais, né? Que era comprar um celular novo, que naquele tempo eu tinha um celular bem ruim, ter alcançado 10 mil reais no banco, que eu nunca tinha tido também, era 10 mil reais. Então eu coloquei essas metas e eu comecei a trabalhar para isso, sem muito saber qual rumo tomar, porque o cara quando tá começando, tu não sabe qual estrada tu quer trilhar e nem porquê, né? Mas tu sabe que tu tem que se movimentar. E eu me coloquei em movimento para começar a alcançar isso. E quando eu tava fazendo o quadro dos sonhos, eu li uma frase que eu até busquei de novo no Google, que eu lembrava da frase, que ela diz assim, ó, mire a lua, que mesmo que você erre, cairá entre as estrelas. Então essa frase me trouxe naquele momento que eu via. Cara, por mais que hoje tu tá numa realidade que tu não vê muito para onde correr, que tu talvez se encontra desamparado, talvez com uma realidade financeira não tão legal, por mais que tu mire, cara, ser milionário, que nem naquele tempo eu mirei ter R$1 milhão na conta, por mais que talvez tu não alcance isso no tempo que tu estipulou, tu vai alcançar alguma coisa muito melhor do que onde tu tá hoje. Talvez por mais que tu não alcance o que tu quer, tu vai alcançar algo muito maior do que se tu não botasse metas ambiciosas. Então essa frase eu anotei. E aí, então eu entendi que, cara, vou mirar lá em cima, que por mais que eu erre, eu vou estar muito melhor do que eu tô hoje. E, Sim. Cara, foi batata. Hoje eu tô no meio de pessoas
incríveis, eu venho me profissionalizando e eu entendi que, na verdade, aquele quadro dos sonhos não era apenas as metas que estavam lá, eram só materiais. E a minha meta hoje como empresário é principalmente fazer empresas crescerem, mas principalmente ajudar pessoas a sair de onde eu estava, no caso, numa situação financeira não tão legal, que é o trabalho que, graças a Deus, eu consigo vir fazendo aqui com o David. A gente está constantemente trabalhando, eu na minha vida pessoal, ele na dele. Eu consigo impactar na vida de pessoas que estão próximas de mim, né, financeiramente, para trazer uma consciência de que existe condições melhores que ela pode ficar. Mas hoje o que eu quero buscar daqui para frente, que eu venho trabalhando, só que muito devagar na rede social, é ajudar pessoas a mudar a sua vida financeira de um jeito simples. Porque tu não precisa complicar alguma coisa que não é complicado. É uma coisa básica que, se tu aplicar durante o tempo, né, tem o fator tempo, durante o tempo correto, tu vai conseguir sim mudar a tua vida financeira, talvez não chegar onde tu quer, talvez se tornar milionário ou multimilionário, só que tu vai estar muito melhor do que talvez você se encontra hoje. E uma frase que eu quero deixar daí nas minhas considerações de tudo que a gente falou hoje aqui, que eu até anotei: trabalhe para conquistar maturidade e depois bens materiais. No caso, trabalhar para tu ter o conhecimento, se tornar uma pessoa madura, no caso, vivenciar tudo que tu tem que vivenciar no processo, porque isso é extremamente importante. Que eu tenho até uma frase naquele e-book que eu escrevi lá que diz assim: não adianta tu querer construir uma casa, no caso uma mansão, em piso de madeira, que a estrutura não vai aguentar. Então tu tem que começar da forma correta, passar tudo que tem que ser passado no processo, para depois sim tu alcançar tudo que tu almeja. Exato. Essa é a consideração. Pegando a analogia já do Diego de construir, o que acontece? Muitas vezes na nossa vida, a fase que a gente está hoje é um terreninho com a casinha de palha. É a analogia dos 3 porquinhos, né? Muitas vezes a gente tá nessa fase hoje. Só que muitas pessoas não querem abrir mão da casinha de palha para limpar aquele terreno, para de fato poder fazer uma fundação, para poder construir um prédio em cima. Então eu vejo que o autoconhecimento, de novo, faz isso na nossa vida. Não só a parte da psicologia, como a psicanálise, ela nos ensina o quê? A limpar aquele terreno, que tá às vezes cheio de mato, aquela casinha de palha, que tá frágil ainda, né? Limpar aquilo, fazer a fundação e daí tu aprender a construir para baixo primeiro, que a fundação às vezes tu vai ter que descer. Pô, como é que eu vou? Hoje eu tenho a casinha de palha, como é que eu vou ficar sem nada para começar do zero de novo? Então às vezes a gente precisa, isso serve para transição de carreira, isso serve para quem quer sair de um emprego para outro, quem quer mudar de negócio, para quem tem aquele chamado que às vezes hoje, o que acontece? Às vezes a gente depende daquele valor, quer dizer, acredita dependendo daquele valor e não muda. Tu entende? Porque a gente fica nessa falsa ilusão. Se eu começar agora, eu vou ter que começar tudo do zero de novo em outra área. Como é que eu vou fazer? Então as pessoas têm isso, né? Mas é que nem tu falou, a gente precisa aprender a abrir mão de algumas coisas para que outras coisas venham. Eu quero que alguém me faça pergunta agora também. Eu fiz pergunta para vocês, faça pergunta aí. Vamos ver o que sai da mente. O que sair da mente? Tu hoje, Igor, hoje no estado que tu tá, no profissional, empreendendo, quando tu buscou empreender, o que tu almejava empreendendo? O que tu buscava na tua vida? Qual era o resultado que tu queria ter empreendendo? Sim, boa pergunta. Na verdade, o que acontece? Eu comecei a trabalhar como Diego também com 12 anos de idade. Eu comecei a trabalhar porque, na verdade, a situação que a gente vinha, né? Eu sou de uma família onde nós somos em 5 irmãos, então a situação financeira era bem difícil. Só meu pai trabalhava na época, minha mãe acho que costurava de vez em quando, fazia algum trabalho em casa. Então, para sustentar 5 filhos com o salário que ele tinha, hoje eu vejo que, cara, era difícil a situação nossa. Então, hoje eu entendo por que a gente não tinha roupa nova, eu entendo porque de vez em quando, lá no Natal, a gente ganhava alguma coisa e a gente achava ruim às vezes, né? Só que hoje eu consigo compreender isso. Então, eu comecei a trabalhar com 12 anos porque eu já queria ter o meu dinheiro. Eu queria poder comprar as coisas que eu queria e eu também queria ajudar em casa. Então eu me lembro que o meu primeiro salário foi R$15, eu ganhava R$1 por dia para entregar sapato e bicicleta, e eu dava metade desses R$15 para minha mãe para ajudar em casa. Não ajudava em muita coisa, mas isso me ensinou. E ela falava, porque isso é para te aprender. Então eu aprendi que eu preciso contribuir também.
Então eu comecei a trabalhar com 12 anos, depois eu parei e comecei com 14. E durante trabalhando, a minha experiência era o seguinte, eu sempre tive uma dificuldade em me adaptar a regras. Não que eu entenda, né, eu sei que existe a regra moral, as regras da vida, mas eu sempre tinha um questionamento sobre o porquê das coisas. Por que eu tinha que fazer isso ou daquela forma? E às vezes eu não me adaptava no trabalho. Então eu comecei a trabalhar com 14. Eu me lembro que com 15, 16 eu já estava cuidando numa esteira, numa empresa de calçado. Então eu já com 16 anos eu já cuidava de todo o processo da produção do calçado, né, desse lugar que eu trabalhava. E ali, hoje eu consigo ver que eu já tinha potencial. E só que naquela época eu não entendia que eu tinha potencial para aquilo, que eu tinha já essa autonomia. E o que era o meu problema? Eu olhar as coisas que eu não concordava, e aí porque tinha uma pessoa que era superior na empresa, eu tinha que acatar aquilo, e aquilo me incomodava, porque daí eu ia contra o meu viés, né? Que eu via que aquilo não ia funcionar e eu era obrigado a fazer. Então eu saí dessa empresa com 17 anos e comecei a trabalhar com gesso. E ali no gesso eu já tinha uma autonomia. Então eu fazia, né, trabalhava por metro, por exemplo. Aprendi a fazer, já trabalhava por metro. Então era eu que ia lá e fazia o meu salário. Eu tinha essa oportunidade. E dentro da empresa não. Então eu acredito que talvez hoje, olhando para trás, eu tenha entrado no empreendedorismo porque talvez eu não encontrei o emprego dos sonhos. Tu entende como é que funciona? Porque talvez, hoje então não adianta eu criticar quem trabalha para empresas, quem não é empreendedor, porque talvez eu só não encontrei um emprego bom. Sim. Porque se eu tivesse encontrado alguém que me pagasse, que me desse uma sustentação, me desse autonomia, talvez eu estaria trabalhando em alguma empresa hoje também. Só que daí eu comecei muito cedo com 17, e depois eu não consegui voltar. Eu não consegui sair, eu tentei entrar numa empresa depois de novo e eu não consegui ficar 30 dias. Porque tinha horário para chegar, horário para sair, horário para comer, horário para ir no banheiro, e eu não me adaptei mais com aquilo. Eu disse, não, eu não consigo mais viver assim. Não faz sentido, entende? Depois que a gente sai de uma camada, tu não consegue voltar para outra. Aquilo é muito doloroso. Então eu, que nem tu falou, eu preferiria, talvez naquela época, se tiver que vender algo na rua, eu iria vender, mas não iria voltar para esse sistema onde ia me limitar na minha autonomia. Né? E por que eu empreendo? Antes eu comecei por causa do dinheiro. Então eu queria metas financeiras, queria adquirir, até porque eu vim de uma falta de dinheiro muito grande na minha infância. E quando a gente é criança, a gente mistura as coisas. A gente acredita que esse dinheiro vai suprir aquela falta que eu tinha. Só que às vezes a falta não era só dinheiro, era falta de outras coisas. E eu acho que agora, quando eu tiver dinheiro, eu vou suprir aquilo. Talvez uma falta de atenção, talvez, entende? Como se fosse um vazio que a gente quer preencher. Então, por muito tempo eu busquei dinheiro. E eu queria prosperar financeiramente. E eu fiz que nem o Diego falou. Eu li o primeiro livro que eu li foi Quem Pensa e Enriquece, de Napoleão Hill. Por que eu li esse livro? Porque eu tinha metas e eu tinha objetivos. E eu me dei conta que, ter consciência das coisas, eu me dei conta que para mim chegar onde eu queria, eu ia ter que estudar, não ia ter como fugir. Só que eu era um cara que eu tinha pavor de ler. Eu sentava, me dava até uma agonia de ler uma frase que eu não tinha paciência. Só que eu pensei, mas pra mim chegar onde eu quero, eu não consigo fugir disso aqui, cara, eu vou ter que estudar. E aí eu comecei a me forçar a estudar, forçar a ler, forçar a fazer aquilo, porque eu vi que aquilo ia me ajudar a chegar onde eu queria. E aí no livro do Napoleão Hill fala assim, ó, você precisa escrever quanto você quer ter de dinheiro. Escreve quanto você quer ter de dinheiro. E eu me lembro que eu escrevi quanto eu queria ter de dinheiro. Só que hoje eu entendi o que Napoleão Hill fez. Ele entende que a nossa mente, o ser humano, ele funciona através dessa ambição material. Muitas coisas a gente faz por esse material. Só que eu entendo que é sobre quem tu vai precisar se tornar. Exato. Só que ele não, se ele fala isso, as pessoas não iriam buscar. Então o que ele fala? Diz quanto tu quer ter. Só diz. Escolhe o número. E ao longo do caminho, para chegar nesse número, aí a gente vai ter que estudar, tu vai ter que se tornar uma nova pessoa, o fardo vai ficar cada vez maior para te suportar, e tu precisa se tornando essa pessoa para ir aguentando esse fardo. Então, querendo ou não tem como tu não cair no autoconhecimento. Tu entende? Então essa meta financeira vai fazer tu ir buscando, porque quando o dinheiro começar a vir, tu vai entender que não é só sobre o dinheiro. Vai dizer, não, peraí, tá faltando alguma coisa. Porque não tá me trazendo a satisfação, não tá me trazendo essa felicidade que eu achei que ia trazer. Entende? Porque a gente tende a misturar as coisas. E aí eu vim buscando isso. Não cheguei na meta que eu coloquei lá no livro, mas eu sei que aquilo ali também hoje já é irrelevante, porque aquilo é só um número. Eu sei que é o número que vai chegar, porque eu não vou parar. Porque eu já entendi que é sobre o que eu estou fazendo
Indiferente do resultado financeiro que eu tenho hoje. E todas as pessoas que tiveram resultado, sucesso, eu consigo me colocar no lugar deles hoje, porque hoje eu entendo. Eu entendo o Walt Disney quando ele comia ração de cachorro, porque ele não tinha dinheiro. Cara, isso é forte. Só que ele acreditou no sonho dele, tu entende? E é isso que a gente precisa ter. A gente tem que estar disposto a acreditar no nosso sonho e fazer o que precisa ser feito. Porque a grande maioria vai fugir. Se for só sobre dinheiro, o cara vai sair do seu negócio hoje e vai ir pro próxima empresa que abrir a porta para ele. Porque tá dando um trocado a mais, tu entende? Por isso que eu falo para as pessoas, não pode ser só sobre dinheiro. Tem que ter esse a mais por trás, que é um propósito mais forte que o próprio dinheiro. Que tu tá disposto a fazer o que o Walt Disney fez. Tá disposto a fazer aquelas pessoas que tu vê que eles vendem as coisas dele para acreditar no sonho deles, entende? E é isso eu acho que faz valer a pena. Boa. Essa é a minha consideração. Só pra explodir. Tu falou em estar disposto e realmente quando a gente toma a decisão, a gente esquece que tu precisa... mesmo com a decisão que a gente toma, tu tem que entender das consequências que vem através das decisões, né? Sim. E eu lembro quando eu tava na frente de casa, no portão da casa, e eu te falei, Igor, eu quero chegar um momento da minha vida que eu não quero mais me preocupar com conta. Eu lembro. Hoje eu não me preocupo. E eu continuo tendo conta, e muito maiores. Sim, exato. E eu não me preocupo Exato. se eu vou ter o dinheiro, porque eu sei que hoje eu tenho ferramentas que fazem com que eu consiga ter esse dinheiro. Sim. Eu tenho consciência e eu tenho habilidade hoje já de trazer esse dinheiro mais rápido. Mas antes eu não tinha, porque eu não tinha consciência, não tinha o conhecimento que hoje eu tenho. Sim. E eu tava disposto ao quê? Quando eu comecei a empreender, eu falei pra mim mesmo, cara. Por isso que essa questão de estar disposto é muito boa. E eu não sei se vocês chegaram a falar isso pra vocês, mas eu falei pra mim que quando eu comecei a empreender, eu falei, cara, eu tô disposto a perder meu carro, eu tô disposto a perder minha casa, eu tô disposto a morar embaixo da ponte, mas eu não volto mais trabalhar pra ninguém. E eu lembro disso. Eu falei, mano. Exato, isso é decisão. Eu falei de fé. E eu falei, cara, eu vou fazer acontecer. Tipo assim, eu vou fazer e é indiferente o que for acontecer, cara. É isso que vai acontecer. E eu, cara, por isso que hoje é muito fácil tu voltar. Porque daí tu não tomou a decisão realmente, assim, de fato, de acreditar, de ter fé, de falar assim, não, cara, eu vou fazer acontecer até o final. Sim. Sabe? Exatamente. Só uma... Pode complementar. Tem uma frase, essa frase não é minha. Mas eu vi o final de semana todo e na semana toda passada, botaram a foto do Ayrton Senna, só do capacete ali. Que vai ali, quem tem um propósito, suporta o processo. Exatamente. Porque Só que aí o que acontece? A gente vai entrar também no o que é o propósito e as pessoas encontrar isso. Porque eu sei que foi uma busca, foi uma luta. Para chegar onde eu tô hoje, quanto tempo eu tinha crise existencial. Cara, será que é isso aqui que eu tô fazendo? É o que eu tinha que estar fazendo? O que será que eu preciso fazer? Sabe? É questionar isso. Cara, e é uma luta que é o quê? Um processo para chegar onde tu quer. E é doloroso, às vezes, esse autoconhecimento. Tu tem que fazer isso, né? De, cara, será que eu tô fazendo? Exatamente. Porque todas as vezes que eu achei que eu tinha achado o meu propósito, que era aquilo que era para mim fazer, vinha a nova crise existencial e dizia assim, não é isso aí. Tu sabe que não é isso aí. Vai fazer outra coisa. Só que não me diz o quê. Tu entende? Assim, cara, eu sei que eu preciso fazer outra coisa, mas e aí? Eu vou fazer o quê agora? E aí tu vai de novo entrar na rota do Aristóteles. E entra no caminho para aprender a fazer aquilo que tu tem que fazer. Exato. Tá entendendo? E aí eu tô na busca ainda, né? Não vou dizer que eu tô 100% porque eu acredito que não chega. E nem quero que chegue, né? Eu quero continuar na busca. Eu quero ter esse ímpeto, né? Assisti o filme de novo, aquele da Rapunzel, não, só pra... nem precisava. E daí, essa busca de não terminar, a minha filha a Iris quis assistir de novo, porque daí fez eu também reforçar de novo. Quando ele morre realmente no filme, o sonho dela era conhecer aquelas velas que apareciam, né? Então ela conheceu. Só que antes dele morrer, ele falou que o sonho dele hoje era ter ela do lado, né? A Rapunzel. Sim. E ele morreu. Então o que acontece? Sempre quando tu alcança o objetivo, tu consegue alcançar o sonho, sempre existe outro sonho. Sim. Sabe? Sempre existe, ou tu passa a ter consciência, ou tu passa a planejar ter um outro sonho. Por isso que muitas pessoas também, já ouvi histórias realmente de pessoas que falaram que o meu sonho é me aposentar com tal idade. Só que depois, as pessoas normalmente não sabem o depois e acaba às vezes, se aposenta, morre. Sim. Exato. É 15 anos. O próprio estudo do INSS diz que o máximo é 15 anos de vida.
Tu vive depois de aposentadoria. 15 anos é o... Porque acaba esse ímpeto, né? De, cara, o que eu vou fazer? Então vamos encerrar? Sim, nós vamos encerrar. Vamos encerrar? Mas só pra complementar, cara, vai chegar em 2 horas, nem sei se tá É gravando que hoje lá. a pauta era do tempo, entendeu? Isso, e a gente é tempo. tinha que quebrar o tempo. Isso, a gente tem que quebrar o tempo, recorde do tempo. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que tudo isso que eu falo aqui e que a gente traz aqui, isso aqui é um autoconhecimento para nós mesmos, sabe por quê? Geralmente os vídeos que eu gravo, ele é para mim também. Não é só para os outros. Às vezes as pessoas pensam assim, tá gravando o vídeo, tá transmitindo esse conhecimento, mas pode acreditar, eu preciso olhar esse vídeo aqui que eu gravei para escutar o que eu mesmo disse, para ir reforçando cada vez mais, tu entende? Eu sei que vários vídeos que eu fiz é para mim também, até hoje. Eu olho no meu canal e é para mim aprender de novo, para mim reforçar aquilo, para me dar mais força para continuar fazendo o que eu sei que precisa ser feito. Bom. Tá? Eu acho que era isso. Vamos encerrar o vídeo, porque hoje já bateu o recorde. Cara, 2 horas e eu que vou ter que editar esse vídeo aí.